tema? Esse aqui é o tema de hoje. E o nosso convidado. Hipertrofia muscular, concepções russas e ocidentais. Deixei fixado. Aqui está o nosso convidado, né? Meu convidado. Para quem ainda não viu, não assistiu às lives ainda, toda segunda-feira eu convido um amigo, um profissional que eu admiro, que eu acho que a resenha vai render. E o Cassiano com certeza é um desses caras. A gente conversa bastante no WhatsApp. Um cara que é um profundo conhecedor da cultura russa e vai trazer a visão dele sobre hipertrofia. A visão dele é bem voltada para o esporte, né? E a minha visão mais voltada para o fitness, também para o esporte, mas mais para o fitness, a dele também para o fitness, só que mais para o esporte. Aí a gente vai trocar uma ideia sobre as nossas visões, as concepções que a gente tem sobre esse tema. Então toda segunda-feira eu estou convidando um amigo, um profissional que eu admiro. Então já convidei Belmiro de Sales, Fabrício Miranda, Rafa Lund, Renatinho Massaferri, Gurgel, Alexandre Gurgel. Então, cada semana, Diego, estou fazendo toda quarta-feira com ele, live, então essa quarta-feira vai ter mais uma. A gente está quase fechando o tema, mas aí é pelo Instagram da Limes Treinamentos, né? Não é pelo meu Instagram. Então, toda segunda-feira eu estou convidando alguém, no caso do meu Instagram, e estão sendo resenhas muito produtivas. O professor também Renato Alvarenga foi uma das últimas resenhas também que foi bem legal, foi bem interessante, sobre fisiologia aplicada ao treinamento. Falamos de treinamento de força e treinamento cardiorrespiratório também. Boa noite, Júnior. Boa noite, galera. O pessoal tá chegando. Só aguardando o Cassidori, galera. Ele mandou uma mensagem aqui no WhatsApp falando que já tá chegando. Ah, chegou aí. O Cassidori tá na área. Cassidori, me manda a solicitação ou então eu te envio aqui. Beleza. E aí, Cassidori? Fala, Evaldo, tudo bem? E aí, conseguiu achar o fone? Tava perdido aí o fone? Tava perdido, esqueci o fone dentro da minha moto, cara. Você acha? Que eu usei hoje o fone na hora que eu tava no restaurante, daí eu tenho uma Honda Bis que eu ando pra lá e pra cá, sabe? Aham. Aí eu deixei ela onde eu guardo o No baú. capacete, eu esqueci no baúzinho, eu esqueci que esses fones eles vêm nessas caixinhas, né? Aí Aham. esqueci lá dentro, daí eu cheguei e falei, mas cadê meu fone? Né? Porque é ruim fazer live sem fone, que o áudio do celular é baixo, aí tem hora que Realmente a foi gente melhor. fala e não escuta. Realmente foi melhor. Mas não Uhum. tem problema não. Já fui adiantando com a galera aqui o tema, falando do que se trata. Falei um pouquinho, né, da sua formação, né? Mas eu acho que você. Acho não, né? Você é a melhor pessoa para falar. Então vou deixar você se apresentar também já já. Mas antes disso, deixa eu fazer uma introdução aqui oficial, que depois essa live vai ser editada. E eu vou colocar nas redes sociais da Limes Treinamentos também. O Cassidora sempre faz isso, né? Coloca Uhum. no YouTube dele também. Colocar no YouTube da Limes Treinamentos. Cassidora coloca no YouTube o canal que ele tem também, que é Cassidora Teoria do Esporte. Cassidori e Teoria do Teoria do Esporte. Esporte. Isso. Vale a pena lá acompanhar também. Tem muito vídeo interessante. E vamos começar, Cassidora. Vamos começar. Estava colocando aqui a arte para a galera. Essa arte aqui tem alguns motivos, né? Hipertrofia muscular, concepções russas e ocidentais. Algumas pessoas podem pensar, pô, isso aí é puro marketing, né? Por concepções russas. É, também, né? Quando coloca assim, concepções russas, a galera já se interessa logo. Muita gente quer saber o que os russos pensam, né, sobre determinado assunto, porque a Rússia tem uma história, uma cultura campeã quando a gente fala de esporte, sem dúvida nenhuma. Então as pessoas ficam muito curiosas para saber, né? Pô, como é que eles pensam, o que eles fazem e tal. Por um lado é isso. Um pouco, também foi um tema realmente um pouco mais chamativo, mas de fato existem algumas questões, né, que a ótica da Rússia, vamos dizer assim, é diferente daqui do Ocidente. Ah, mas mesmo o mundo estando globalizado, ainda existe isso, visões tão diferentes?
Galera, existe, porque os idiomas são muito diferentes, né, Cassidório? Vamos começar por aí, né? Os idiomas são... O Cassidório, ele é fluente em russo, cara. Como é que a pessoa consegue ser fluente em russo? Estudou lá, fez mestrado, doutorado lá. Então, assim, mais do que ninguém sabe que é muito, muito diferente. Não só o alfabeto, o cirílico, né? Que já é completamente diferente Uhum, do nosso, mas tudo é diferente. Então, acaba que os russos consomem muito a ciência de lá. Esse é um primeiro detalhe. E segundo detalhe, até um vídeo muito interessante que a Sidori tem lá no YouTube dele, ele fala como é que é a diferença, né, Sidori, da ciência da Rússia e do Ocidente. Cara, eu tive lá em uhum, 2018, na mesma universidade que você fez o mestrado, né, o doutorado, e eles têm perguntas diferentes, eles querem resolver problemas diferentes dos que são resolvidos aqui. Lá a pesquisa é muito para solucionar problemas do esporte, né? Então eles pegam lá realmente atletas de altíssimo nível, é outra coisa. Por isso que tem diferença na visão, sim. Então eu estava falando com o pessoal, Castor, antes de você chegar, que a ideia é falar da sua visão, que tem uma grande influência da visão russa, claro, que você estudou lá, você consome os autores de lá e domina, como poucos que eu conheço, a filosofia de treinamento e a cultura da preparação esportiva. E a cultura esportiva, né, russa. E, sem dúvida nenhuma, você é um cara que vai agregar bastante nessa live aí. Tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui o nosso planejamento, e eu deixo você se apresentar e a gente toca o barco. Fechado? Então, fechado. o que eu planejei, né? Estava até conversando com a Sidori nos bastidores. Coloquei aqui entre as concepção russa, porque o Cassidori vai falar muito do esporte, né? Como é que o esporte veio, principalmente os russos veem a questão do recrutamento muscular e hipertrofia, vai falar de mecanismos fisiológicos. A concepção ocidental é que a gente vai bater uma bola, vai trocar ideias, mais voltado assim para o fitness, de uma maneira geral, também sobre recrutamento muscular, hipertrofia, mecanismos fisiológicos. E o Cassidori vai finalizar falando do método Isotom, que é um método muito interessante, criado pelo Vitor Seluyanov, que é voltado para a hipertrofia das fibras tipo 1, que o Cassidori vai explicar no final. Então, Cassidori, se apresenta aí para o pessoal que ainda não te conhece, meus seguidores que ainda não te conhecem. Bom, vamos lá. Meu nome é José Cassidori Júnior. Obviamente sou professor de educação física, fiz mestrado em esporte de alto rendimento e preparação de atletas na Universidade de Moscou, onde o Evaldo esteve. E nessa mesma instituição eu faço doutorado. Eu já concluí todos os créditos do meu doutorado, mas eu tive que dar digamos assim, uma trancada nele por um tempo, porque eu não estou em condições, né, de fazer as pesquisas do meu projeto de pesquisa, né? Ou seja, coletar dados e tudo mais. Mas ele está paradinho lá, eu concluí todos os créditos, em breve eu planejo voltar para concluir. Mas enquanto isso a gente vai estudando, trabalhando, né, tentando compartilhar o que a gente sabe. Acabei de terminar de escrever um livro que deve sair esse mês, né? O pessoal da editora falou para mim assim, né? Sai nesse semestre. Então, quer dizer, eu acredito que sai até o fim desse mês, né? Porque depois já é o segundo semestre. Então, eu estou bem motivado, né? Com essa coisa nova de estar sempre na internet. Eu voltei da Rússia em 2014, né? E agora que eu comecei a falar assim mais coisas na internet e tal, também agora está saindo o livro, né? Então isso ajuda assim a disseminar um pouco essa ideia, né? Então vamos tentar trabalhar aí dentro Perfeito. disso dessa estrutura que você passou. Achei que você organizou muito bem, né? Hipertrofia no contexto do esporte, no contexto ali da questão estética e tal, e a É, importância do método Isotom, porque o método Isotom, muitas vezes quando a gente começa a explicar, as pessoas compreendem mal, acham que ele é para substituir o treino habitual, e tem uma série de questões, de detalhes importantes que se a gente não leva em consideração, você não consegue ter efetividade. E às vezes a pessoa não consegue ter efetividade e fala que aquilo que a gente está dizendo não é do jeito que a gente está dizendo. Mas na verdade mas tem que ser aplicado do jeito correto, né? Então beleza. por isso que vai ser bom a gente discutir sobre tudo isso. Cassidori, uma curiosidade que muita gente não sabe, você comentou, né? Olha o Diego aí na área. Duvido ter segundo tempo com o Evaldo. O Diego tá falando isso daí pelo seguinte, porque eu costumo ser muito organizado com
com horário e tal, mas eu já acho Aham. Diego, já acho bem difícil não ter segundo tempo, porque o Cassidori gosta de falar pra caramba, né? O Cassidori, Nem gosto, imagina. o Cassidori, quando a gente troca uma ideia por WhatsApp, aí a gente manda um áudio, né, falando alguma coisa, o Cassidori manda um áudio de 7, 8 minutos explicando todos os detalhes, mecanismos fisiológicos, bioquímica, biologia molecular. Isso assim, 7 minutos por áudio, né? Sem contar que Por são áudio. vários áudios às Vai, manda uns vezes. 10 áudios. Manda uns 10 áudios. Eu sou meio maluco mesmo. Todos meus amigos me xingam pelo WhatsApp. Falam, velho, pelo amor de Deus, manda um áudio de 10 minutos pra mim, você quer que eu ouça? Tá louco? Ô, Cassidori, eu não costumo ouvir muito áudio longo, não, porque isso aí viola a política, né? Ou as leis veladas do WhatsApp são áudios longos, mas os seus eu ouço todos, porque sempre são muito interessantes. Então, A gente faz reflexões, né? Reflexões. É um exatamente. jeito russo de ver os números, sabia? Às Mas vezes eu sempre brinco com o pessoal assim sobre isso, porque eu falo, ó, às vezes o pessoal pensa que na Rússia, tipo, tem outra ciência, mas a ciência é mesmo, as pesquisas são as mesmas, os dados são os mesmos, é o jeito que você olha para esses dados, como você interpreta, é o conhecimento prévio que você já tem que te dá um outro olhar. Então acho que é por aí. exatamente. A visão, eu sempre falo isso, Cassidori, a visão que a gente tem, né, a história que a gente tem, a cultura que a gente tem, influencia muito a nossa visão. Isso é para tudo, é inclusive para a política. Como é que você pode ver pessoas com uma visão política tão divergente da outra, né, a ponto de... Só que uma não consegue entender a outra, Obrigado. mas é muito simples, porque elas têm histórias diferentes, influencia na forma de ver o mundo. É simples Uhum. assim, e a ciência acaba que é a mesma coisa. As perguntas, no geral, acabam sendo diferentes, porque às vezes o público é diferente, as necessidades são diferentes, por isso que a forma de olhar também é diferente. Eu quero falar uma curiosidade, Cassidori, é que, por exemplo, qualquer faculdade você tem que se formar, quer dizer, para você se formar tem que ter um TCC, se for na graduação, se for na pós-graduação, lato sensu também TCC, se for estrito sensu, mestrado, tem que ter dissertação, se for estrito sensu, doutorado, tem que ter uma tese. E aí, como o Cassidori é especialista em esporte de alto rendimento, a exigência é que ele faça algo no esporte. Só que, assim, é uma exigência de altíssimo nível. Ele tem que fazer coleta com atletas de alto rendimento. É outro nível de exigência. Por isso que a dificuldade também de finalizar o doutorado, né, Cassidori? Por isso que Exato, exato. provavelmente Eu tenho, é uma exigência lá o em meu cima. Você tem que Uhum. implantar uma periodização complexa e É, mostrar é, resultados. é toda aquela questão de filosofia da ciência que eu expliquei lá nesse vídeo que você mesmo citou, lá da diferença das escolas, que lá na Rússia, e assim, principalmente na época da União Soviética, a Rússia só herdou. A Rússia não tem uma regra para isso, a Rússia meio que herdou isso. Que as pesquisas científicas devem ser para resolver problemas do esporte. Se não for para resolver problema do esporte, a tua pesquisa não acontece. Basicamente era isso lá Perfeito. atrás. Então, quem tiver interesse em aprofundar nisso, olha lá no YouTube que tem um vídeo, se eu não me engano, chama Diferenças das Escolas Ocidentais e do Leste Europeu. Das escolas científicas do Leste Europeu e ocidentais. Lá eu detalho isso Cassidori, aí, mas aí vamos tentar falar nesse contexto aí, né, do esporte, hipertrofia e tudo Cassidori, eu mais. entendo perfeitamente o que você está falando, porque quando eu estive lá, tipo, a ficha caiu direto. Aqui a gente fica muitas vezes preso em detalhezinhos, uma discussão às vezes que não agregam. Eles querem saber o seguinte: isso resolve ou não o problema do esporte? É simples Uhum. assim. A gente está nesse bate-papo até relaxado também, porque eu sei que a resenha vai ser um pouco mais longa, mas vamos Vai começar, longe. vamos ao ponto. É, Vamos ao ponto. a galera percebeu, né? Provavelmente você também percebeu, Cassidora, que eu coloquei qual é a visão, concepção russa, eu botei da hipertrofia e do recrutamento. Não sei se vocês perceberam, né? Eu botei recrutamento e hipertrofia, porque querendo ou não, o recrutamento tem tudo a ver com a hipertrofia, né? A fibra vai ser hipertrofiada quando ela é estimulada. Só que a visão que a gente tem de como acontece esse fenômeno de recrutamento acaba que interfere também na nossa visão de hipertrofia. Mas eu acredito que o pessoal vai entender isso aí ao longo da live. Vamos fazer o seguinte, vou te passar a bola então para a primeira pergunta. Então, Cassidori, qual é a sua concepção, né? Como dizer assim, concepção russa e a sua visão sobre a hipertrofia,
o recrutamento muscular, quando é aplicado ao esporte, né? A importância, as aplicações, porque um atleta precisa também hipertrofiar, em que momento da periodização a gente colocaria essa fase de hipertrofia? Eu joguei várias perguntas, eu sei que você gosta de mandar Não, barra. gente, fica tranquilo que essas perguntas, na verdade, você faz uma, as outras já vêm automaticamente, porque são coisas que estão sempre interrelacionadas, né? Perfeito. Bom, mas vamos lá, Evaldo. Eu vejo da seguinte forma: hipertrofia muscular, a gente pode pegar por um conceito amplo, né? Vamos dizer assim, no mundial esse conceito, não é uma questão de Rússia ou leste europeu e ocidente. Hipertrofia é o aumento da área de secção transversa do músculo esquelético. Ou seja, quanto maior a área do corte transverso, maior é o nosso ganho hipertrófico, diríamos assim. Então, hipertrofia nada mais é do que isso, o aumento da área transversa do músculo esquelético. A grande questão, assim, que eu acho que o pensamento russo é um pouco diferente do nosso pensamento aqui no Ocidente, é que, na verdade, esse pensamento ele não assim, diferente no contexto da hipertrofia. É no contexto da bioenergética, e isso acabou tendo consequências até dentro daquilo que a gente chama de hipertrofia. Porque, assim, o que acontece? O que a gente vê hoje claramente no Ocidente, e eu sempre tenho essa discussão com os meus amigos. Quando a gente fala, por exemplo, de recrutamento, pode ver, toda vez que você lê num livro recrutamento de unidade motora, sempre esse autor, esse artigo está falando sobre treinamento de força, sobre levantar peso. Sempre, sempre. E o que acontece? Quando a gente vai falar de bioenergética aqui no Ocidente, a gente tem aquele costume de falar que as vias bioenergéticas têm potência, capacidade e eficiência. Né? Potência seria o máximo de energia que você consegue produzir por unidade de tempo, a capacidade seria o quanto você suporta essa potência máxima, e a efetividade seria a eficiência, né? A eficiência ou a efetividade seria o percentual de energia química você converte em trabalho mecânico e dissipa menos em calor. Basicamente é isso. Ainda a gente discute, daí tem aquele gráfico que mostra tipo assim, o alático no início, aí depois vem a glicólise, e ali por baixo começa um aeróbio que vai crescendo e que aumenta depois de 3 minutos e tudo mais. E aí, quando a gente pega na literatura russa, desde os anos 70, fim dos anos 70, início dos anos 80, teve um pesquisador que, assim, na verdade ele era da União Soviética, não era necessariamente russo, se eu não me engano ele era da Estônia, que o sobrenome dele é Sachs. E o Sachs foi o primeiro cara que começou a pesquisar que a molécula de creatina, a proteína creatina, né? Ela é um responsável pelo transporte de fosfato na célula. E no Ocidente a gente tinha aquela ideia que a creatina era o primeiro sistema de abastecimento energético que acabava. E quando ela acabava, a glicólise entrava. E a glicólise gerava energia ali para a contração muscular, certo? Basicamente isso. E o que esses caras começaram a entender? Que, na verdade, aquela glicólise no citoplasma, ela não manda energia para a biofibrila. Ela produz ATP que fica no citoplasma e esse ATP serve para ressintetizar a creatina. A única coisa que ressintetiza ATP miofibrilar é a creatina fosfato. Não tem outra forma de sintetizar, porque as moléculas de ATP elas não têm tanta facilidade para migrar entre compartimentos celulares, digamos assim. Já a creatina tem essa capacidade de ir para lá e ir para cá. Então a creatina é um transportador universal de fosfatos, certo? E o que acontece? A gente percebe que cada célula muscular ela tem um perfil metabólico diferente. Então, por exemplo, tem fibra muscular que tem mais mitocôndria, menos mitocôndria, tem fibra muscular que a atividade de ATPase é mais elevada, um pouco mais baixa, tem mais enzima glicolítica, menos enzima glicolítica, mais capilares, mais mioglobinas, menos capilares e menos mioglobinas. E aí foram surgindo várias classificações com o passar do tempo. E o que a gente percebe? Que quando a gente vai falar de bioenergética, a gente não pode falar do músculo em si, quando a gente fala de bioenergética. A gente tem que falar de células musculares concretas e entrelaçar a teoria do recrutamento das unidades motoras com a bioenergética. Então, por exemplo, quando a gente faz exercício de baixa intensidade, você tende a recrutar as fibras musculares que são inervadas por motoneurônios de baixo limiar de excitação, que são as fibras que a gente conhece como tipo 1, ou lenta, ou oxidativa, ou vermelha, né? Como as pessoas preferem chamar. E conforme a nossa força de vontade cresce, a nossa motivação, essa coisa de esforço mental, mais teu cérebro fica excitado, ele começa a disparar em altas frequências, e você começa a ativar unidades motoras de limiar mais elevado. Então, vamos dizer o seguinte, a 10 Hz você recrutou só fibras lentas, porque são
recrutadas por unidades motoras tônicas de baixo limiar. Se você mandar uma frequência de impulso de 30 Hz, você vai recrutar as lentas que disparavam a 10 e mais algumas que têm um limiar de excitação maior. Só que o que acontece? As fibras que têm um limiar de excitação maior, elas não têm o mesmo perfil metabólico das de limiar menor. Então, quando a gente pega uma fibra lenta, geralmente é uma fibra rica em mitocôndrias. Então, nessas fibras, nunca acontece, por exemplo, mecanismos anaeróbios. A gente faz o exercício quando a gente recruta fibra lenta e é um exercício praticamente incansável. Por exemplo, se eu começar a caminhar, eu consigo caminhar por horas e horas e horas. Se alguém me fizer uma proposta de dinheiro, falar, eu te dou 100 mil reais, eu consigo caminhar por dias. Entende? Só pela motivação. Porque eu estou trabalhando com uma fibra muscular que tem capacidade de gerar energia tão rápido quanto ela utiliza. E ela utiliza mecanismos anaeróbios, né? Quando eu passo a recrutar fibras com, vamos dizer assim, com maior limiar de excitação, que já tem menos mitocôndrias, lá acontecem processos anaeróbios. E o que acontece? Quando a gente olha no Ocidente, quando a gente vai falar de bioenergética, eles sempre entendem a bioenergética do músculo como se o músculo fosse um tubo de ensaio. O que eu quero dizer com isso, tubo de ensaio? Porque quando a gente vê o pessoal da química fazendo experimento, né, eles colocam as substâncias lá num tubo de ensaio, certo? E o tubo de ensaio, o que é? Ele é um compartimento onde todas as reações químicas acontecem ali dentro. E às vezes, os pesquisadores eles olham para o músculo como um tubo de ensaio. Por exemplo, eles falam assim, o mecanismo aeróbio, quando você passa do limiar anaeróbio, é porque a potência aeróbia não dá conta, porque você produz ATP aerobicamente devagar, com pouca potência. Então você para de usar o mecanismo aeróbio e começa a usar o mecanismo glicolítico, porque ele é mais rápido para produzir energia. E na verdade não é. Porque eles estão olhando o músculo como um tubo de ensaio. Todas as reações acontecem ali. Então, se o aeróbio não dá conta, entra o glicolítico. Só que, na verdade, o músculo, cada célula é como se fosse um tubo de ensaio. E cada célula funciona diferente. Então, por exemplo, células ricas em mitocôndrias funcionam aerobicamente. Células pobres em mitocôndrias funcionam através de mecanismos glicolíticos, por exemplo. E o fato de você ter fibra muscular glicolítica ativada e produzindo processos anaeróbios não quer dizer que a fibra oxidativa também está produzindo processos anaeróbios. E a gente vai chamar o exercício de anaeróbio. Pô, acabei de passar do limiar anaeróbio, por exemplo, estou a 5% acima do limiar anaeróbio. Sabe em quantos por cento esse exercício é anaeróbio? Em 5%. Porque todas aquelas fibras que eu recrutei antes continuam, vamos dizer assim, funcionando por mecanismo aeróbio. Então, essa é uma visão que lá na Rússia os pesquisadores têm de sempre juntar bioenergética e teoria do recrutamento. Isso é uma coisa única, sempre é considerado. Quando a gente vem para o Ocidente, quando a gente fala de bioenergética, é a teoria do tubo de ensaio. Você fala, não, o exercício é lático porque é alta potência. Entende? E não é porque ele é curto e todas as fibras musculares têm reserva de creatina fosfato. Aí quando você vai para falar de treinamento de força, eu não falo, não, recruta mais fibra, recruta menos fibra. Aí parece que a bioenergética não existe. Por alguns momentos, né? Você vê assim, que existe uma certa... Claro que tem quem saiba, tem quem entenda muito disso, mas a gente não vê isso nas discussões. E já na Rússia a gente vê sempre isso nas discussões. Então o que acontece? No Ocidente a gente tem muito essa mania de ver hipertrofia muscular do músculo. Na Rússia a gente sempre entende o seguinte, ó, o que é hipertrofia muscular? Que eu já falei, né? É o aumento da área de secção transversa do músculo. Só que o aumento da área de secção transversa do músculo, ele é o produto da soma da área transversa de cada fibra muscular. Então a gente sempre fala muito lá na Rússia sobre a hipertrofia seletiva das fibras musculares. Por quê? Porque para um mesmo protocolo de treinamento, mesmo que você recrute todas as fibras musculares, como elas têm perfis metabólicos diferentes, metabolicamente elas respondem diferente. E isso ativa, vamos dizer assim, em diferentes intensidades, as cascatas de sinalização relacionadas com hipertrofia em diferentes fibras. Ou seja, se eu faço um treino que eu recruto todas as fibras, quem que vai cansar primeiro, as tipo 2X ou as tipo 1? Obviamente que as tipos 2X. Se cada célula tem uma cópia de DNA guardado dentro do núcleo, toda célula tem seu núcleo, cada célula funciona individualmente. Se a fibra tipo 2X, ou glicolítica, rápido, como vocês preferem chamar, sofreu estresse extremo, e a fibra oxidativa nem teve diminuição de ATP, por que eu vou achar que eu vou ter respostas na fibra lenta igual às respostas que eu tive na fibra rápida? Então, lá na Rússia, a gente fala muito sobre treinamentos que geram hipertrofia seletiva nas fibras. E aí os autores russos eles tentam mesclar diversas metodologias para tentar trabalhar com a mesma efetividade em todo o espectro de fibras musculares, e não em um grupo específico. Se a gente pegar aqui nos nossos livros de fisiologia, Scott Powers, o Wilmore Costil, Macardo, todos eles, você pega os livros de fisiologia, lá você vai achar a seguinte informação, que até existe algum ganho hipertrófico nas fibras tipo 1,
No entanto, as fibras tipo 2 têm um potencial hipertrófico muito maior. No entanto, por que isso acontece? Simplesmente porque a metodologia tradicional do treinamento de força, que vamos dizer o seguinte, que seja aquela que envolve séries de 6 a 20 repetições, que tem entre 20 e 50 segundos de duração e você chega perto da falha. Sempre esses exercícios, vamos dizer que eles vão estar utilizando ali entre 50% e 70% do peso máximo que você aguenta em uma contração máxima, certo? Você já está recrutando todas as fibras oxidativas e uma parte das fibras intermediárias. Conforme essas fibras intermediárias elas começam a cansar, e elas vão cansar antes das oxidativas, eu começo a perder força, o que eu faço? Eu aumento a minha motivação, aumento o meu esforço mental e passo a recrutar um pouco mais de fibras, Então eu vou alternando as fibras que eu vou recrutando a mais e eu vou cansando todas elas. Todas essas fibras que cansam sofrem estresse, que é a condição básica para você ter aquele mecanismo que a gente chama de expressão gênica. Então essas fibras respondem muito bem ao treino, muito mais do que as oxidativas. Mas não é porque as oxidativas não têm potencial hipertrófico, é porque elas simplesmente não são estimuladas ao ponto de entender o sinal hipertrófico. Daí eu vou dar um outro exemplo aqui. Além da gente conhecer, por exemplo, métodos de treinamento para fibra lenta, que a gente vai discutir aí no final, igual o Isoton, o melhor exemplo que eu sempre falo sim que existe é o próprio miocárdio. O miocárdio, tudo bem que a gente entende que o miocárdio não é um músculo esquelético, é um músculo cardíaco. No entanto, o que a gente estuda na fisiologia? O miocárdio, as fibras dele são semelhantes às nossas fibras musculares glicolíticas ou as fibras do miocárdio são semelhantes às fibras oxidativas? São semelhantes às fibras oxidativas, certo? Eles têm 3 vezes mais mitocôndria do que a fibra muscular oxidativa. São muito mais resistentes e também tem um tipo de ATPase um pouco mais lento para ter economia no seu trabalho. Afinal, o coração bate a vida inteira sem parar por um segundo sequer, né? A não ser que você tenha uma parada cardíaca em algum momento da vida, mas o coração, até você morrer, ele bate todo segundo. Então, ele tem que ser altamente resistente. Quando a gente faz exercício onde a frequência cardíaca ela passa de 170, 180 batimentos cardíacos e o coração ele começa a ter aquele defeito da diástole, você já deve ter visto, até falando sobre isso em outras lives com o próprio Diego e tal. O que acontece? Quando o coração ele não relaxa, porque assim, o coração ele bate aqui, né? É sístole, diástole, sístole, diástole. Quando a frequência cardíaca fica muito alta, por exemplo, 200 batimentos por minuto, ele tem a sístole normal e a diástole fica incompleta e já acontece a sístole de novo. Quando o coração bate assim, ó, ele não tem tempo de relaxar, você gera um bloqueio isquêmico. Se você gera um bloqueio isquêmico no miocárdio, o que acontece? Aquelas mitocôndrias que produzem muito ATP, elas param de produzir porque elas não consomem oxigênio. Não tem como elas formarem água no final da cadeia de transporte de elétrons. Então, o que acontece no próprio músculo cardíaco? Glicólise anaeróbia, acidez, microlesão e hipertrofia. Certo? Então você pode ver que, por exemplo, atletas altamente treinados, principalmente em esportes que têm essa tendência de atividade glicolítica, têm o coração hipertrofiado. Então, veja bem, o coração é um músculo extremamente oxidativo. Então, como é que a fibra 2 tem muito mais potencial que a fibra tipo 1? Além disso, quando a gente pega algumas modalidades esportivas aí, que nem, por exemplo, remo e canoagem, entre outros esportes cíclicos que ficam ali numa atividade mista de muita força e muita resistência, quando a gente pega para estudar a área transversa de cada fibra muscular, a gente percebe que as fibras tipo 1 e tipo 2 têm uma área mais ou menos igual. Então, esses dias atrás mesmo eu estava dando uma revisada nesse conteúdo, por exemplo, se você pega uma pessoa destreinada, uma pessoa destreinada, a fibra tipo 1, tanto a tipo 1 quanto a tipo 2, ela vai ter uma área transversa ali de mais ou menos 3.000 micrometros quadrados, ou microns quadrados, né? Como a pessoa prefere. Quando você pega um atleta treinado, isso aí já vai para uns 8.000, 9.000. Aí você pega, por exemplo, um remador, ele tem 10.000, tanto na fibra lenta quanto na fibra rápida. Justamente porque em determinados momentos, não só na sua atividade competitiva, mas no próprio processo de treinamento, ele consegue dar estímulos que tendem a gerar estresse em cada tipo de fibra muscular. Da mesma forma que às vezes você pega um corredor maratonista, ele tem fibras oxidativas relativamente hipertrofiadas. Entende? Mesmo sem um trabalho assim, necessariamente tão voltado para a hipertrofia máxima. Então existem mecanismos que influenciam mais em um determinado grupo de fibras do que outro, porque as fibras têm perfis metabólicos diferentes. Então, para o mesmo tipo de estresse, diferentes reações químicas acontecem na célula, ativando diferentes cascatas de sinalização. Então, algumas fibras musculares sofrem mais, outras sofrem menos. As que sofrem mais tendem a sofrer adaptação. Assim como as que sofrem demasiadamente tendem a não sofrer adaptação. E aqui eu vou dar outro exemplo para a gente entender bem como que funciona esse mecanismo de seletividade na hipertrofia. Esses dias atrás eu estava lendo um material sobre atletas de levantamento de peso olímpico. Quando você olha um levantador de peso olímpico, o que a gente pensa? Ele recruta muita fibra ou pouca fibra?
a gente chega à conclusão que, obviamente, ele recruta muito, certo? E todo mundo que faz LPO, você já deve ter feito, né, Evaldo? Você deve, talvez, até trabalhar com isso, né? Que eu vejo que você é um cara bem da área do Kettlebell, LPO e tal. A gente sabe que o LPO ele tem uma exigência alta de músculo do trapézio, certo? Uma exigência alta, porque você faz muito movimento. Às vezes, depois de um treino de LPO, você fica com mais dor no trapézio que na coxa, né? Ou nos braços, enfim. Então, o que acontece? Quando a gente pegou o estudo do pessoal falando sobre LPO, o que eles mostraram? Que quando a gente olha o trapézio do atleta profissional de LPO, que faz muitas e muitas e muitas repetições por dia, sabe qual que é a fibra muscular dele mais fina? Sabe qual que é a mais fina? As tipo 2X. Sabe por quê? Porque todo dia ele acaba gerando um pouco de apoptose nessas fibras, porque ele recruta todas. Só que o estresse em cada uma delas é diferente, porque agem por diferentes perfis metabólicos. A 2X, que supostamente seria mais glicolítica, tende a sofrer estresse demasiado. Não é o estresse adequado para você ter uma resposta celular, mas em si um estresse tão grande que ao invés da célula ter uma estratégia de se reconstruir, ela tem uma estratégia de se autodestruir e surgir uma nova no lugar. Então, os atletas de LPO, eles têm ali as fibras mais rápidas, são as mais finas. Ou seja, as menos hipertrofiadas, porque eles estão todo dia gerando um estresse tão grande que ele acaba tendo um pouquinho de apoptose, que seja 2%, 1%, entende? Agora, quando você pega já, por exemplo, as fibras, vamos dizer assim, que até sejam 2x, mas com um perfil metabólico um pouco melhor do que as que estão mais na extremidade. Talvez elas sofram um estresse ideal e por isso sejam bem hipertrofiadas. Talvez as fibras tipo 1 tenham alguma hipertrofia, mas não a máxima hipertrofia. Entende? Então a gente percebe que as metodologias, elas realmente influenciam na hipertrofia dos tipos de fibra muscular, só que existem muitas nuances que a gente tem que discutir. Por quê? Porque quando a gente pega a hipertrofia muscular e os experimentos, muitas vezes o experimento ele só usa coisas como, vamos dizer assim, exercício com 8 repetições máximas e exercício com 20 repetições máximas. Vamos ver aqui se teve diferença de hipertrofia. Às vezes não encontra diferença significativa, mas ele não analisou se teve ou se não teve bloqueio isquêmico. Tá entendendo? Não analisa o percentual da contração máxima. Outra coisa importante, eu participei uma vez de uma atividade com eletromiografia, quando eu estava fazendo curso na Rússia, eu fui no laboratório de biomecânica, e o cara fez uma eletromiografia do meu bíceps fazendo rosca. E quando eu vejo a atividade elétrica do meu músculo na tela, eu consigo controlar o meu grau de excitação quando já estou fadigado. Porque qual que é a tendência natural quando a gente começa a fazer uma série? Você começa a fazer a série, você recrutou 50%. Deu 50%, começou a fadigar ali, vamos dizer, 1/3 dessas fibras, você aumenta a tua força de vontade e recruta aqueles 50% que não foram recrutados. Certo? E quando eu olhava na tela e via que a minha atividade de excitação aumentava, eu conseguia diminuí-la cognitivamente, mentalmente, voluntariamente. Entende? Então, por exemplo, quando o cara vai fazer um experimento para falar se a hipertrofia foi mais efetiva na fibra lenta, ele analisa isso, a atividade elétrica, se a atividade elétrica não cresceu ao longo da série e recrutou fibras rápidas que fadigam muito mais rápido. Entende? E lá, obviamente, que vai ter um processo de hipertrofia mais, vamos dizer assim, adequado. Entende? Então, essa é uma questão que eu acho que diferencia a visão russa da visão do Ocidente. No Ocidente, parece que a gente não crê nessa diferença de hipertrofia das fibras. E já no leste europeu, a gente tem uma visão muito clara dessa diferença. A gente só enxerga isso. Os russos, eles costumam dizer o seguinte, metaforicamente, é claro, quando você faz um treino de hipertrofia, no músculo não acontece nada. O que acontece em cada fibra concreta. Essa é a ideia que eles têm. Você quer fazer algum comentário sobre isso? Que daí depois eu falo da aplicabilidade do esporte, se for o caso. Não, então, falando um pouquinho sobre isso que você falou, tem até um amigo que está estudando isso lá no mestrado, que é biofeedback, né? Que é a questão de você mudar o seu padrão de recrutamento quando você vê a atividade eletromiográfica. Quando você está conseguindo ver, você consegue controlar isso, consegue ativar mais, consegue ativar menos, consegue ativar músculos que você quer, desativar músculos que você não quer que entrem na jogada. Então, isso aí é bastante interessante. Mas uma coisa que eu ia falar é que uma das questões, né, quando a gente fala de hipertrofia, e é a mais comum, a visão mais comum, é olhar como o aumento da dissecção transversa. Mas, tecnicamente, eu gosto sempre também de colocar essa visão, porque eu acho importante, quando a gente fala de hipertrofia, a gente tem que pensar em sarcomerogênese, que é adicionar sarcômeros. E quando a gente fala em adicionar sarcômeros, a gente pode pensar em adicionar sarcômeros em paralelo, que é o tradicional, que vai dar aumento de diâmetro da fibra, mas o sarcômero também pode ser adicionado em série, né? E isso, eu não sei
eu não cheguei a ver assim a fundo, por exemplo, como é que os justos enxergam isso, mas aqui isso é claramente enxergado como hipertrofia também. Então, por exemplo, a gente sabe que o aumento da amplitude, hoje sabe-se isso, que é uma questão muito mais neural do que tecidual. Mas também existe algum papel do tecido nesse aumento da amplitude articular. E quando a gente fala de aumento ou influência do tecido, a gente fala também do aumento do número de sarcômeros em série. Uhum. Né? Claro. Quanto maior o número de sarcômeros em série, maior é o comprimento da miofibrila. E com isso, maior o comprimento muscular, o que facilita até na própria manifestação da flexibilidade nos exercícios. Perfeito, né? Isso com certeza é algo relevante. É relevante, mas assim, eu não sei como é que vocês enxergam lá, mas aqui é clara essa visão de enxergar tudo como hipertrofia. Só que quando a gente fala de hipertrofia voltada para a estética, principalmente, a gente fala basicamente do aumento do número de sarcômeros em paralelo, porque é isso que vai gerar aumento do diâmetro da fibra muscular, né? Adicionar miofibrilas, etc. Eu vou te falar exatamente o que os russos chamam disso. Eles chamam isso de hiperplasia miofibrilar. Porque a gente sabe, por exemplo, que a gente não vê claramente hiperplasia de células no músculo esquelético. Muitos estudos tentaram ver, uns acharam uma diferença muito pequena lá no passado, lá nos anos 80, e depois chegaram à conclusão que não acontece hiperplasia, que célula muscular não se divide depois do período pós-natal, né? Vamos dizer assim, fibra muscular não se divide depois que você já nasceu. No entanto, as organelas aumentam a sua quantidade. Uma delas é a miofibrila, e aí no caso a gente está falando de hiperplasia das miofibrilas. E sabe que essa é uma das questões que eu ia conversar com você? Não coloquei no planejamento, mas eu ia conversar. Saber qual é a sua visão sobre a hiperplasia. Porque acho que todo mundo está familiarizado, mas hipertrofia a gente já falou, né, que é o aumento da área de secção transversa. Hiperplasia seria o aumento do número de fibras musculares. E, como o Cassidori falou, na ciência, a ciência vê como algo que não existe, né, hiperplasia. Não existe. Porque nenhum estudo conseguiu identificar isso em seres humanos. E alguns animais até já, né, o Cassidori? Em gatos, em ratos, em codornas. Já tem até alguns estudos que mostraram hiperplasia. Mas alguns estudiosos, né, de fisiologia mesmo, eles acreditam e mostram... lógico que é um modelo hipotético, né? E que é muito difícil você mostrar isso na prática. Primeiro por questões éticas, hoje em dia é cada vez mais complicado, porque, obviamente, teria que dar um aumento, né, uma dose externa grande de anabolizantes para que isso fosse acontecer. E eu fico, às vezes, me perguntando. Eu, no fundo, eu tendo a acreditar em hiperplasia. Eu tendo, mas em casos raros. Né? Em casos raros. Por exemplo, imagina um indivíduo que é muito, 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 muito magro. Eu sempre falo nas minhas aulas que tem aqueles que vão tomar anabolizante e vão treinar e não vão ter muito resultado. Tem gente que a genética é ruim, esse aí é complicado. Mas tem indivíduos que realmente são muito magros, que treinam, tomam anabolizante e se tornam uma outra pessoa, assim, né? Em termos de hipertrofia, muito mais hipertrofiado. Eu fico perguntando, né? Será que aquilo ali é só aumento de miofibrila, né? Que seria... Cabe uma reflexão interessante. Porque eu vejo da seguinte forma. Por exemplo, nenhum estudo lá conseguiu mostrar claramente que você tem hiperplasia de células. Né? Não conseguiu. A gente sabe que tem hiperplasia de organelas, que é outra coisa, certo? E depende da célula. Aí de células... A gente está falando especificamente agora, Cassidori, de célula muscular. Né? Porque tecido adiposo, a gente sabe que existe hipertrofia. Não, claro. Se der mole, ferrou. Então, mas o tecido muscular, ele tende... A quarentena que diga, né? A quarentena que eu digo, exatamente. Então, mas como eu estava dizendo, a hiperplasia das células do músculo esquelético, a gente não encontra. Talvez você pode até achar algum estudo que diz que teve, mas não consegue, assim, ser efetivo na questão da quantidade de estudos. Você não consegue, vamos dizer assim, evidência suficiente para fazer essa afirmação. E tudo que você não consegue achar questões, assim, vamos dizer assim, mudanças significativas, assim, não que você tenha que descartar, você pode continuar estudando, mas você não pode afirmar. É igual a questão que às vezes eu debato com os colegas sobre resistência anaeróbia, que eu falo que não existe. Às vezes você pega lá uma pesquisa que mostrou que melhorou o transportador monocarboxilato tipo 4 na membrana da célula, que facilita o transporte do lactato.
Aí você pega assim, nossa, a resistência do indivíduo melhorou 20%, o transportador melhorou, assim, um valor pífio, e a mitocôndria cresceu 200%. Aí você vai, não, resistência anaeróbica, que resistência anaeróbica? Porque... Entende o que eu estou falando? Então, assim, às vezes é muito difícil você encontrar algo que seja realmente relevante. Outro exemplo que eu digo é quanto à questão da própria classificação das fibras musculares, né? Lá na Rússia, uma coisa que a gente sempre fala, existem duas classificações de fibra muscular. Uma que é altamente alterável com treinamento e a outra que é genética. Então eles falam o seguinte, existem dois tipos de classificação. A fibra muscular pode ser oxidativa, intermediária e glicolítica, de acordo com o conteúdo sarcoplasmático, digamos assim. Então, por exemplo, o que é uma fibra oxidativa ou glicolítica? Pela presença ou ausência de mitocôndrias e mioglobinas, certo? Basicamente é isso. E isso é altamente alterável com o treinamento. Você faz um treinamento intervalado, você sinaliza para crescer mitocôndria na fibra rápida de 4 a 6 vezes mais do que na fibra lenta, certo? De 4 a 6 vezes mais. E veja só, novamente, aqui entra o fundamento do que eu tinha falado agora há pouco. Que o mesmo estímulo é diferente nas fibras. Por que quando você faz um treinamento intervalado, que você vai recrutar grande parte das fibras, tanto oxidativas, intermediárias, quanto glicolíticas, por que as glicolíticas sinalizam muito mais do que as oxidativas? Porque as oxidativas, lá, não ocorre a deficiência de energia, que é o principal fator para sinalizar para a biogênese mitocondrial. Porque para o mesmo estímulo, mesmo que todas as fibras sejam recrutadas, o nível de estresse, de quebra homeostásica dentro de cada célula é diferente. Então, ativa diferentes cascatas de sinalização. Aí, voltando na questão até da classificação das fibras que eu falei, né? Então, por exemplo, você pega lá fibra rápida e fibra lenta. Essa é outra classificação. Porque o que faz uma fibra ser lenta? O tipo de ATPase. Certo? Aquela miosina de cadeia pesada que a gente fala, certo? Então, nas fibras rápidas, você tende a expressar o gene da miosina de cadeia pesada, que quebra muito ATP por unidade de tempo, que faz vários ciclos de pontes cruzadas por segundo. Por isso que a fibra contrai mais rápido, somente por isso. E o que a gente percebe? Claramente que as fibras são rápidas porque são inervadas por unidades motoras de alto linear. Então, quando uma fibra é rápida, ela é inervada por unidade motor de alto linear, que só dispara em alta frequência, altera a flutuação do cálcio na célula, ativa a calcineurina e por aí vai. Aquela série de mecanismos complexos de expressão gênica para você falar que uma fibra é rápida. E às vezes alguém vai falar, não, mas você começa a treinar, as fibras mais rápidas ficam mais lentas. E aí você pega, tá, beleza, você faz lá biópsia no músculo, ou você faz ressonância, ou você faz mapeamento genético, a metodologia que for. Ah, o indivíduo tem mais fibras 2A. Põe ele para saltar, saltou mais. Correu mais rápido. Entende o que eu estou te falando? Então, qual que é a lógica de você falar de algo que você não consegue encontrar fundamento na prática? Igual eu falei, resistência anaeróbica. Quanto mais você tem no indivíduo, mais o limiar anaeróbio cresce, menos lactato ele produz e mais resistente ele fica. Você tem no indivíduo em força e potência. Você fala, não, mas cresceu o número de fibra 2A, diminuiu o número de fibra 2X. E o cara está mais rápido, mais forte, mais potente. Tá entendendo o que eu estou dizendo? Então, assim, tem muitos problemas com isso. A gente fala, o tipo de contração, a velocidade de contração, pouco se altera, porque isso é dado por causa do tipo de unidade motora. O músculo pode contrair um pouco mais rápido, se você gerar hipertrofia, tem mais ponte cruzada que converte mais energia química e, no mesmo tempo em trabalho mecânico, que fica um pouco mais rápido. Entende? Quando o indivíduo hipertrofia ou melhora a coordenação neuromuscular, ele consegue converter mais energia química em trabalho, simplesmente. Por isso que ele fica mais rápido. Independente dele ter mudado um pouquinho lá, 0 não sei quantos % de fibra 2X para fibra 2A. Entende o que eu estou dizendo? Então tem essas questões. É claro que acontece, você vai me mostrar um artigo, olha aqui, ó, mostrou que um certo percentual de fibra 2X começou a expressar o gene da miosina TPase, que é da fibra 2A. Beleza, mas o quanto isso tem influência na prática? Entende o que eu estou te falando? Então tem coisas que têm muita influência e coisas que têm pouca influência. Então a visão dos russos na hipertrofia basicamente é essa: integrar bioenergética e teoria do recrutamento das unidades motoras, não enxergar o músculo como tubo de ensaio e a partir disso criar modelos de treinamento para diferentes fibras musculares, tanto as mais rápidas quanto as intermediárias, quanto as lentas oxidativas. Certo? E aí, no esporte, no contexto do esporte, agora que né, você vê, né, meia hora falando aí para chegar na segunda parte da pergunta. Você falou, eu não gosto de falar, né? Mas, por exemplo, quando a gente vai falar no esporte, o que é importante a gente entender? Por exemplo, a hipertrofia é a condição básica pro músculo. Eu não estou falando do movimento corporal, do músculo, gerar mais força e potência. É a condição básica.
O músculo não tem como ele aumentar o seu potencial contrátil de outra forma. Ele só melhora o potencial contrátil com a hipertrofia. Por quê? Porque a gente sabe que a composição muscular, se muda, caso mude, é insignificante. Quem nasceu para ser velocista vai ser velocista, quem nasceu para ser maratonista vai ser maratonista. Você não muda as pessoas. Tá entendendo o que eu tô te falando? Você aumenta um pouco ali o componente de adaptação, porque você muda o componente celular, que eu falei, o conteúdo sarcoplasmático, põe mais mitocôndria, menos mitocôndria, aumenta o limiar, fica mais resistente, ou para de treinar, para de usar as fibras musculares, para de quebrar essa relação de ATP e ADP e para de sinalizar para a mitocôndria, a fibra fica mais glicolítica. Eu falo, a pessoa pega pneumonia, pega Covid-19, fica 30 dias internado, faz uma biópsia muscular dele, todas as fibras musculares são glicolíticas, até as lentas, porque ele não usou, entende? Então ele não sinalizou para a síntese de mitocôndrias. Entende? Então essas coisas acontecem. Então dentro do esporte, a gente tem que pensar o seguinte, a hipertrofia ela é útil porque ela aumenta o potencial contrátil do músculo. Todo atleta, em modalidades que você tem altos níveis de exigência de potência, você tem que, no período preparatório, naquele momento que a gente chama de etapa geral, ter uma certa, veja bem, uma certa prevalência ou prioridade de treinamento voltado para hipertrofia do que treinamento de força especial. Mas entenda, o atleta ele não para de fazer treinamento de força explosiva, força máxima ou força especial na etapa geral. Ele simplesmente muda a relação percentual, um pouco mais de estímulos para hipertrofia. Quando ele chega na etapa especial, dizer assim, do período preparatório, mais perto das competições, ou até mesmo durante as competições, ele predomina os mecanismos de melhora da coordenação neuromuscular e utiliza pequenos estímulos para manutenção da área de secção transversa de todas as fibras que ele tiver para hipertrofiar. Basicamente é isso, quando a gente fala em periodização. Só que no esporte, a gente sabe o seguinte. A gente pega esporte de alto rendimento. A gente sabe que no esporte de alto rendimento, por exemplo, existe doping. Existe. No esporte olímpico existe doping. A gente falar que não existe seria uma ilusão completa. No entanto, a gente sabe, por exemplo, que no esporte de alto rendimento que a gente tem hoje, de elite mundial, não dá para você usar doping de fisiculturista ou doping que o pessoal usa na academia, que o cara vai lá e injeta uma Durateston. Não tem como você fazer isso no esporte de alto rendimento. Se você injetar uma Durateston, daqui 5 anos o antidoping ainda te pega. É diferente. Então, os atletas de alto rendimento, eles usam outros tipos de doping, que são de influência, vamos dizer assim, na capacidade física direta um pouco menor, mecanismos mais ali genéticos, moleculares, e não tanto assim, drogas propriamente de esteroides anabolizantes. Não dá mais hoje em dia, o doping pega. Então, o que acontece? Quando você pega um atleta de alto rendimento, um velocista, um saltador, um atleta que faz salto com vara, um jogador de futebol, ele não vai ter uma hipertrofia máxima igual de um fisiculturista. Por isso que eu digo, cabe sim treinamento de hipertrofia para os atletas, porque aumenta a capacidade funcional do músculo. Lembra que você até comentou aquele dia na live, não acontecem mudanças funcionais sem mudanças morfológicas. Você tem que ter mudança na estrutura para ter mudança na função. Estrutura, função. Estrutura interfere na função, função interfere na estrutura e por aí. Interfere na estrutura, exatamente, e vice-versa. É um ciclo infinito. Então, o que acontece? A hipertrofia ela é importante, só que a gente também tem que saber que, dentro do esporte, que a gente tem que trabalhar com os movimentos, a gente acaba tendo que dar mais atenção a trabalhos que melhoram a neuroregulação do movimento, para você aperfeiçoar como você usa a tua força. E não aumentar em si a força do músculo ao máximo. Você consegue aumentar até num certo nível, até porque o trabalho de hipertrofia, quem trabalha com esporte de alto rendimento sabe, um atleta ele treina, vamos dizer assim, entre 28 e 36 horas por semana. Você não tem espaço para ficar colocando trabalho de hipertrofia até a falha que enche o cara de dor muscular e perde 3 dias de qualidade de treino. Não dá. Não dá. Então, no esporte de alto rendimento, você acaba dando prioridade pro trabalho de aumento da força através de mecanismos de regulação neuromuscular. Por exemplo, lá no tempo do Sergei Bubka, ou da Yelena Zimbaeva, ou do Renaud Lavillenie agora, que é um dos grandes atletas aí, você olha a massa muscular daqueles atletas, eles não são tão hipertrofiados. No entanto, para o cara ter força para correr naquela velocidade, gerar aquela deformação de vara, para lançar o corpo 6 metros para cima, tem que ter muita força. Só que aí que tá essa questão, né? Eles otimizam essa relação ótima entre um pouco de hipertrofia e uma coordenação neuromuscular praticamente perfeita. Ou seja, um movimento que é muito preciso nessa questão de mobilizar em 100%... Opa, perdão, caiu meu fone. De mobilizar em 100% a força dos músculos que contribuem diretamente para o trabalho e relaxar os músculos que não contribuem para o trabalho.
Basicamente é isso. Então, o atleta ele consegue o quê? Usar o potencial máximo do músculo, sem contar aquelas outras questões, como, por exemplo, utilizar a energia elástica da deformação, entre outros mecanismos aí que são úteis na produção de força, até mesmo, como eu disse aquele dia na live com o Diego, como fenômeno físico. E não somente como capacidade física em si. Que você tem que exteriorizar o potencial contrátil do músculo em forma de movimento. Então, por isso que a gente acaba dando mais ênfase no esporte para a coordenação neuromuscular, até pela questão da qualidade do treinamento. A gente não consegue trabalhar tanto em cima da hipertrofia. A gente só consegue trabalhar em cima da hipertrofia, que você vai deixar o teu atleta cansado por 3 dias, quando você pega em esportes que você tem uma atividade competitiva, uma participação em competições, que não é tão extensa. Por exemplo, você pega um calendário igual de futebol, não tem como você ficar trabalhando hipertrofia toda hora. Você joga quarta e domingo, quarta e domingo, quarta e domingo, o ano inteiro. Agora você pega, às vezes, lá no atletismo. Você quer participar do Troféu Brasil. Você pode trabalhar hipertrofia lá em meses antes, sem problema nenhum. Você pode usar o treino de hipertrofia, vamos dizer assim, na sexta ou no sábado, dar um domingo para o atleta descansar. Aí só volta a treinar na segunda, vem com treino de coordenação e flexibilidade. Aí lá na terça que o cara vai treinar com potência, porque o músculo já recuperou relativamente bem daquele estresse, aquela influência de treinamento de hipertrofia que ele deu ali 2, 3 dias antes. Até porque quando a gente pega um atleta de alto rendimento, como é uma pessoa altamente adaptada a todas as influências de treinamento, ele não é igual ao nosso personal, que a gente vai lá e dá um bisete, o cara chega e liga pra você no outro dia e fala: pô, não tô conseguindo nem sentar pra dirigir, tô com dor nas pernas. Você pega um atleta de alto rendimento, pra você causar estresse nele, são muitas séries. São exercícios muito cansativos, porque o atleta é altamente adaptado. Você pega um cara, por exemplo, que é atleta de atletismo, por exemplo, que está na elite mundial, esses caras que correm 400 metros para 45 segundos, cara que corre 200 metros para 20, 21 segundos, esses caras, eles são absurdamente bem preparados, fisicamente falando. Então não é com um estímulo qualquer, com 3 de 10, que você vai gerar hipertrofia neles. Você vai ter que usar métodos que geram uma profunda quebra da homeostase. Só que se você gera essa profunda quebra da homeostase, você perde qualidade de treino por 3 dias. Então, às vezes, você tem que achar um momento ali no seu período preparatório, caso você tenha tempo. Então, acaba no esporte assim, a gente sabe que é importante, mas temos que analisar se dá para aplicar ou não. Tá ouvindo legal? Pô, tô ouvindo. Tá. Olha o Diego querendo polemizar aí. Hipertrofia ou glicolítico, o Diego tá falando. Ah, não, sim, o que o Diego falou é interessante. Aquela resenha é que a gente percebe o quê? Que todo trabalho glicolítico, ele acaba tendo eficiência na hipertrofia. Tanto que foi o próprio exemplo que eu dei do músculo do miocárdio. Lembra que eu falei, quando o músculo do miocárdio entra em bloqueio isquêmico, ele hipertrofia. Por quê? Porque acontece atividade glicolítica no músculo oxidativo. Porque como ele para de receber oxigênio, ele acaba sofrendo hipertrofia. Todas as séries que a gente conhece, que são as mais eficientes para hipertrofia, porque assim, vários tipos de trabalho dão resultados hipertróficos. Por exemplo, treinamento de força máxima, treinamento de potência, dá resultado hipertrófico. Até trabalho aeróbio, se você olhar só para as fibras oxidativas, dá hipertrofia, certo? Em determinado nível. No entanto, os mais efetivos sempre são glicolíticos. E por quê? Atento uma questão interessante que outro dia eu estava conversando com os colegas, e novamente entra nessa questão da bioenergética dos russos lá que eu falei para você, né? Aquele mecanismo dos caras enxergarem ao invés de negligenciar que a creatina é uma proteína transportadora de fosfato. Quando a gente pega um exercício e você começa a fazer ele, quando esse exercício ele se torna glicolítico e começa a acumular íons de hidrogênio, a gente já sabe que nessa célula você já está em déficit de ATP. Por quê? Porque você já esgotou praticamente a reserva de creatina fosfato. Você vai acumular íon de hidrogênio quando você abaixa bem a reserva de creatina fosfato. Ela fica baixinha. E por que ela fica baixinha? Porque a glicólise fica ressintetizando a creatina de pouquinho, certo? Quando isso acontece, você não consegue ressintetizar o ATP na miofibrila tão rápido quanto você ressintetiza no início do exercício quando você tem a reserva de creatina fosfato. Então, o que acontece? Dentro do total de pontes cruzadas disponíveis, algumas não conseguem mais relaxar por falta de ATP. Então, por que acontece? A miosina se liga na actina, faz a contração, quebrou o ATP para isso. Para ela se desconectar da actina e relaxar, ela precisa se ligar a um ATP. Então, olha só que interessante, o ATP ele tem função tanto de doar energia para o movimento da miosina, como também ele é importante para bloquear a ligação de miosina e actina e fazer o músculo relaxar. Então, o que acontece? Na ausência de ATP miofibrilar, a gente já sabe que no músculo como um todo a gente não tem grande deficiência de ATP, porque a ressonância magnética vê o músculo tem diferentes fibras musculares com diferentes perfis metabólicos. Mas nas fibras
que são assim um pouco mais glicolíticas, e dentro do compartimento miofibrilar, a reserva de ATP cai, e o que acontece? As pontes cruzadas, algumas param de funcionar, e as que continuam sofrem estresse mecânico mesmo com um exercício que não tenha tanto peso, que não tenha tanta influência mecânica externa. E da mesma forma acaba gerando aquele fenômeno que a gente chama de mecanotransdução, que é causado por quê? Justamente durante a fase excêntrica, quando a miosina não consegue soltar da actina, acontece aquela ruptura, né? Os microtraumas que estimulam as cascatas de sinalização que favorecem a hipertrofia, mesmo que com pouco peso. Então, todo o trabalho glicolítico ele tende a trazer mudanças a nível de síntese de proteína, porque ele de fato vai gerar estresse na célula. Sem contar aquelas outras questões, pH baixo pode gerar desnaturação de proteína, que pode ser irreversível, talvez você tenha que ativar o lisossomo, remover aquela proteína, produzir outra. Então, o trabalho glicolítico sempre tende a ter uma resposta hipertrófica. Sobre o que você falou, e Cassidori, também antes de a gente abrir uma outra live, tem pouco menos de 2 minutos, duas questões em cima do que você falou, né? A primeira é que muita gente tem uma visão muito errônea do processo de periodização. Por exemplo, a periodização em bloco, e acha que uma fase tem que ser só aquilo. As pessoas não sabem que a prioridade daquela fase é aquilo, e as outras coisas nunca deixam de ser treinadas. Muitas pessoas não conseguem entender isso, que é algo que é óbvio para quem estuda e vivencia a periodização, né? A gente prioriza numa fase uma coisa, mas nunca vai deixar de trabalhar as outras coisas. E uma outra questão também, né, sobre o que você falou da importância da hipertrofia, a gente sabe que a força, por exemplo, né, a manifestação da força, ela é muito neural, e grande parte dela, a coordenação que é responsável. No entanto, a gente sabe que tem uma influência local também, e que a hipertrofia acaba se tornando importante por conta disso, né? Quanto mais miofibrilas, mais pontes cruzadas, maior potencial contrátil do músculo. Exatamente, capacidade de contrátil. Sem contar também, se por exemplo está falando do esporte de resistência, quanto mais miofibrilas, mais a gente consegue também colocar mitocôndrias, né? Então acaba mais espaço para mitocôndria você tem. Mais espaço para mitocôndria. Então são alguns dos benefícios da hipertrofia para o esporte. Só que o trabalho de hipertrofia para o esporte é diferente do trabalho de hipertrofia para um bodybuilding. Os meios podem ser até parecidos, mas os métodos são completamente diferentes. A gente vai cair agora, vou abrir uma outra aqui. Tá bom? Vou salvar essa. Vamos lá para o segundo tempo. Só mandar a solicitação aí, Cassidori. Beleza. Então, só para... Tá ouvindo legal, Cassidori? Tô ouvindo. Tá. Então, já concluo para a gente partir para o próximo tópico. Mas a gente já conseguiu finalizar, acho que a maioria das questões, né? A gente falou sobre a concepção, vamos dizer assim, né? A diferença da visão do Ocidente e para a Rússia. A gente acabou que falou sobre isso. E aí, por isso, eu acho que agora a galera entendeu que eu coloquei recrutamento, né? Porque a visão de hipertrofia, ela tem que estar associada ao entendimento de outras questões, né? Como recrutamento muscular e também da bioenergética, como o Cassidori acabou de falar. Por isso, essa questão. Então, acho que a gente finalizou essa questão, né, Cassidori? Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa sobre a diferença na rua? Acho que foi, né? A gente pode partir para o... A única questãozinha que eu queria só colocar, coisa de 1 minutinho, no que concerne a hipertrofia no esporte, é que a gente também tem outra coisa, né? Que eu sempre falo, quando eu tenho oportunidade de falar sobre treinamento, periodização, eu sempre falo o seguinte, que não existe periodização sem modelagem, certo? E o que acontece? Se a gente pegar em esportes que a gente tem categorias de peso, certo? Categorias de peso, tipo judô, lutas em geral tem categoria de peso e tal. Você tem que analisar muito bem a composição corporal do seu atleta, porque se você tiver numa categoria, você já determinou que esse atleta ele vai competir numa categoria X. É sempre interessante que dentro do peso dessa categoria, ele tenha a máxima hipertrofia muscular possível. Nesse caso. E em atletas de categorias que é peso máximo,
o máximo de hipertrofia possível também. Aí vai ser útil para esse atleta, ele vai poder usar todo esse potencial. Em outros esportes, como eu citei, né, o treinamento de hipertrofia não é que ele não seja útil, mas às vezes na resolução de todo o conjunto de tarefas que a gente tem no treinamento, às vezes o treinamento de hipertrofia pode prejudicar a resolução das tarefas dos dias seguintes de treinamento. Então já exige um certo cuidado na aplicação da metodologia voltada para a hipertrofia. Perfeito, Castor. Então acho que a gente finalizou essa parte. Falamos da concepção russa, da concepção ocidental, né, que a Rússia tem essa visão mais integrada, né, e aqui no Ocidente tende a ver aquela visão mais isolada desse fenômeno. Falamos também da aplicação para o esporte. A hipertrofia é importante por diversos motivos que a Sidório falou, eu acrescentei também, principalmente inclusive na resistência, de produzir tensão, maior local, né, para caber mais mitocôndrias também. Só que, assim, de uma maneira geral, a forma como um bodybuilder faz isso é diferente do que um atleta de alto rendimento faz, né? Que, no caso, que treina para o esporte, um esporte que tem uma exigência física, né? Porque a gente não vai entrar nessa discussão, porque existe um grande debate aí, né? Se bodybuilding é esporte, se não é, enfim, isso é um debate que a gente não vai entrar. Mas eu particularmente admiro muito o bodybuilding, porque o pessoal até brinca, fala que é um dos poucos esportes que você tem que ser atleta 24 horas por dia, né? A exigência, quer dizer, é lógico que todo esporte tem exigência extra-treino, mas a questão alimentar de um bodybuilder, eu acho que poucos esportes têm exigência que o bodybuilding tem, né? Que a modalidade bodybuilding tem. Então, eu particularmente respeito muito e admiro muito. É claro que o que é medido no bodybuilding não é expressão de valências físicas, né? No caso, é apenas avaliação morfológica, proporção e simetria. É uma outra coisa, né? Cassidora, acho que a gente pode entrar aqui no próximo tópico, que é o método Isotom. Método Isotom? Beleza, vamos lá. Bom, o Isotom é um método que foi criado pelo professor Viktor Nikolaevich Seluyanov, que ele é um pesquisador importante lá na Rússia. Quer dizer, ele faleceu recentemente, há uns 2 anos atrás, eu acho. Ele foi orientador do Stephanie Diaz, acho que o pessoal deve conhecer o Stephanie Diaz, é um excelente professor aí também, escreve livros sobre luta, sobre futebol, cara bem bacana, um especialista que vale a pena conhecer. Então o Stephanie foi orientando do Seluyanov, né? E eu particularmente conheci o Seluyanov também, pessoalmente. Uma vez o Stephanie organizou lá para eu encontrar o Seluyanov lá na Rússia, porque eu estava traduzindo um livro do Seluyanov. E daí eu conversei bastante com ele e tal, e eu já vi aulas dele, palestras dele, cursos dele, só que ele não foi meu professor em si, certo? Mas eu conheço muito bem o trabalho dele, porque eu li todas as obras, conheço muito bem. E o Seluyanov, ele tem uma visão muito revolucionária, que eu já discuti até em outras lives, que eu falo que ele, assim como o Verkhoshansky também, estava 30 anos à frente do seu tempo, nessa parte assim, de biologia do treinamento. O Seluyanov, ele previu muitas coisas que depois a biologia molecular veio explicar. Ele não tinha explicação para o fenômeno, mas ele já tinha os fatos, porque ele tinha uma capacidade de analisar esses dados, e ele também elaborou modelos matemáticos, imitacionais e tudo mais, que fizeram ele chegar num nível, vamos dizer assim, de excelência sobre o conhecimento a respeito das respostas do organismo frente ao treinamento. E o que acontece? O Seluyanov, ele percebeu, obviamente, pela literatura e até pela própria metodologia de treinamento dos atletas, que o treinamento tradicional de força, que vamos colocar o seguinte, que seja de 50% até 70%, 80% de uma contração máxima, executado até perto ou na falha muscular. Basicamente, esse é o treinamento tradicional. Essa falha muscular pode ser que se atinja ali entre 8 e 12, 15 repetições, por aí, vamos dizer assim, né? Até o momento ali que você chega ali naquele acúmulo de íons de hidrogênio na célula, fadiga, baixa quantidade de ATP fibrilar, lactato sanguíneo cresce, amônia no sangue cresce e você falha. Basicamente, isso é treinamento tradicional de força. E o que ele percebeu? Que as condições biológicas que aconteciam dentro das fibras musculares que mais hipertrofiavam eram diferentes das condições biológicas que aconteciam nas fibras que menos hipertrofiavam.
E o que acontece? Quando a gente pega uma metodologia de treinamento onde a execução do movimento do ponto de vista da biomecânica é igual, mesmo que você mude o método, você não consegue ter máxima eficiência no treinamento de hipertrofia das fibras lentas. Por quê? Quando a gente usa o regime de trabalho dinâmico, né, que aqui a gente chama de isotônico, e eu já expliquei numa live que é um termo bem equivocado, não sei por que ninguém questiona isso, né, que é óbvio que é equivocado, isotônico, porque o tônus, a tensão muscular não é contínua ao longo do movimento, mudou o braço de movimento de resistência, já mudou totalmente a tensão, mas a gente vai chamar isso de exercício dinâmico, que você combina concêntrico, excêntrico e um breve momento, entre aspas, isométrico também, né, que eu também questionei o termo isométrico, mas enfim. Quando a gente executa esse exercício, o que acontece? Todas as fibras musculares vão ser recrutadas, vamos dizer assim, mesmo que você não trabalhe com peso máximo. Se você trabalhar com 50% do peso, quando algumas fibras começarem a cansar, você aumenta a tua força de vontade, tua motivação, recruta aquelas fibras que ainda não foram recrutadas, elas vão cansar, recruta mais, vão cansar, até esgotar a reserva de fibras a serem recrutadas. Aí 50%, 60% do músculo fadigou, é naqueles 50%, 60% de fibras, que geralmente são rápidas, que você vai ter hipertrofia. Aí o que acontece? Quando você faz exercício dinâmico, mesmo que com pouco peso, você não consegue ter alta efetividade em hipertrofia de fibra lenta. Por quê? Porque no regime dinâmico envolve relaxamento muscular. Você abaixa com a barra, vamos supor que você está fazendo agachamento. Você abaixa, chega lá embaixo, levanta e para em cima. Na hora que você para em cima, o teu músculo dá uma leve relaxada. E quando a gente está com o músculo relaxado, o sangue circula livremente. Quando o músculo está sob tensão, a gente sabe que ocorre bloqueio isquêmico. Só que nesse caso, no exercício dinâmico, o bloqueio isquêmico ele é intermitente. Então o que acontece? Você para ali de fazer o fluxo sanguíneo na fibra oxidativa, só que ela tem reserva de oxigênio na mioglobina. Aí na hora que você termina o movimento, você retoma o fluxo sanguíneo e entrega o oxigênio para a mioglobina. A mioglobina entrega o oxigênio para a mitocôndria. A mitocôndria produz ATP e nunca deixa o ATP entrar em déficit na fibra lenta, certo? ATP miofibrilar. Nunca deixa acontecer déficit profundo de creatinofosfato e não acumula íons de hidrogênio. Então o que acontece? Na fibra lenta, em exercícios dinâmicos, você não cria condições bioquímicas e biológicas que são adequadas para você gerar todos aqueles processos que eu citei que acontecem na fibra rápida naturalmente, que é diminuição da ATP miofibrilar, diminuição do pH, estresse mecânico, né, vamos dizer assim, microlesões, mesmo que sem grandes pesos. Então você não consegue fazer isso na fibra lenta com um método normal. Então o que o seu Leandro pensou? Eu preciso fazer um método de exercício que recrute apenas as fibras lentas, porque se eu recrutar as fibras rápidas, o atleta ele cansa. E a fibra rápida vai fadigar mais, vai hipertrofiar mais, e a fibra lenta não teve tempo de ter estresse suficiente. Então tem que fazer um exercício com pouco peso, por exemplo, 20% de uma contração máxima. E às vezes, dependendo do exercício, eu sempre falo, por exemplo, se o exercício envolve peso do corpo também, por exemplo, tem diferença, você fazer supino, você só empurra a barra, basicamente. Você vai fazer agachamento, a barra mais o peso do seu corpo, que está em cima do teu pé, vamos dizer assim, né? Ou na sua coxa, você está empurrando o peso do tronco mais a barra. Certo? Então, quando você pega, por exemplo, o peso total, 20% a 30%. Às vezes você pega uma pessoa que faz agachamento com 100 quilos e a pessoa não consegue fazer um isotom só com a barra, porque é duro de fazer. Então, o que acontece? Ele pega um exercício com pouco peso, que não vai estimular ao máximo essa excitação do sistema nervoso central, porque você vai estar levantando pouco peso. É um esforço, vamos dizer assim, psicologicamente falando, baixo. Então, você levanta o peso bem facinho. E devagar, porque se você botar potência, teoricamente você aumenta o seu nível de excitação e recruta mais fibra. Então você vai fazer o movimento devagar, com pouco peso e com amplitude de movimento incompleta. Você não sobe tudo no agachamento, dando tempo do músculo relaxar. Você abaixa bem, abaixa normalmente, e na hora de subir você para ali, vamos dizer, quando a articulação do joelho deve estar o quê? Uns 120 graus mais ou menos, ali. Aqui, ó, por exemplo, ó, aqui a perna, a minha mão de cima é a coxa, quando está aqui. Ele agacha aqui, ó, aqui ele fica uns 60 graus, mais ou menos. Aí ele sobe para aqui, mais ou menos uns 120 graus. Certo? Justamente para quê? Para manter a tensão muscular no quadríceps, no glúteo, de forma contínua. Certo? O músculo não tem tempo de relaxar. Quando o músculo relaxa, o fluxo de sangue volta ao normal. O oxigênio é entregue para a mioglobina, que entrega o oxigênio para a mitocôndria, e a mitocôndria tampona os íons de hidrogênio, forma ATP, não deixa a célula cansar. Quando a gente causa o bloqueio isquêmico e não deixa o músculo relaxar nunca, o que acontece? O fluxo de sangue é cortado. Na primeira série do isotom, você faz 50 segundos de execução. Nesses 50 segundos, você vai depletar um pouco do ATP miofibrilar, utilizar o oxigênio
que estava dentro da mitocôndria vai utilizar o oxigênio da mioglobina. E você vai começar a criar uma condição metabólica desfavorável para a continuação do trabalho, certo? Aí o que eu faço? Terminei a primeira série de 50 segundos, dou uma pausa de 30, bem curtinha, outra série de 50 segundos, novamente bloqueio isquêmico. Na segunda série, a gente já começa a perceber diminuição do pH muscular. Você já começa a sentir claramente aquela sensação de ardência no músculo, certo? E essa sensação de ardência quer dizer o quê? Que você foi efetivo em, entre aspas, desligar suas mitocôndrias daquelas fibras que são ricas em mitocôndrias que nunca fadigam, certo? Aí você faz essa segunda série, deu 50 segundos, descansa 30 segundos, mais uma série de 50 segundos. Sempre em bloqueio isquêmico, sempre devagarzinho, sempre sofrendo e com pouca carga. Depois da terceira, você já vai perceber que o atleta vai estar bem cansado. Aí, a super série de Isoton, ela é constituída de 3 até 6 séries de 50 segundos de execução por 30 segundos de pausa. E aí, quando você chega, vamos dizer assim, na terceira, quarta, quinta ou sexta, o pH já está tão baixo e aquela diferença de concentração de ATP miofibrilar, ATP citoplasmático, creatina fosfato e creatina livre, tudo já está tão alterado que aí sim eu começo a gerar o estresse na fibra oxidativa que naturalmente eu alcanço no treinamento dinâmico, que recruta a fibra glicolítica. E aí sim, essas fibras oxidativas elas começam a responder intensamente na questão do balanço nitrogenado positivo, na questão da síntese de proteína, porque o estresse ativa as cascatas de sinalização que favorecem a hipertrofia. Ou seja, as microlesões, a própria questão da acidez que provoca liberação hormonal, mais hormônios teoricamente vão entrar nesse tecido, porque quanto maior é o nível de estresse, por exemplo, quando você recruta grande massa muscular, o Isoton ele sempre é feito com exercícios que envolvem grande massa muscular. Ou agachamento, supino, puxado, você não faz Isoton para tríceps unilateral, por exemplo. Você sempre envolve grande massa muscular. Justamente para quê? A dor generalizada da acidez do músculo acaba excitando o teu sistema endócrino a liberar hormônio. O lactato sanguíneo que cresce tem correlação com a liberação do hormônio do crescimento, que a gente já sabe que tende a gerar uma resposta no aumento do fator de crescimento similar à insulina, tende a gerar uma resposta da testosterona. E essas células, vamos dizer assim, como ela sofreu muito estresse, ela fica mais aberta aos hormônios, ela ativa receptores dos hormônios, ela sofre microlesões que geram processos autócrinos de sinalização celular. E por isso, somente esse grupo de fibras que tende a hipertrofiar muito pouco com os métodos tradicionais, hipertrofia mais. Certo? Então, um método efetivo para, vamos dizer assim, hipertrofiar os outros 50% que você não hipertrofiou no método tradicional. Digamos assim. Claro que quando eu falo assim, não hipertrofiou, é uma metáfora. Claro que o treinamento tradicional gera também alguma resposta na fibra lenta. No entanto, não é tão efetivo quanto os métodos que a gente chama de estatodinâmicos, né? Que seria o Isoton. Né? O Isoton é um nome fantasia. O nome científico é estatodinâmico, ou estático dinâmico, se preferirem. Então você gera esse estresse, acumula íons de hidrogênio, não deixa o peso ficar elevado, faz a super série e cria condições metabólicas na fibra lenta, similares àquelas que a gente cria na fibra rápida em treinamentos tradicionais. E aí a gente consegue ter uma hipertrofia de fibra lenta. E por fim, o que é muito importante também as pessoas entenderem, e aí que eu falo que sempre entra uma questão de discussão, e às vezes a gente discute isso até com os caras lá na Rússia. Às vezes eu faço uma live lá com os caras e a gente quebra o pau falando sobre isso lá com os fisiculturistas lá da Rússia. Que eles falam assim, eu fiz o Isoton e piorei minha massa muscular. Eu falo, é claro, você só fez Isoton. O Isoton não é um método para substituir os métodos tradicionais. Ele é um método para complementar. Porque a primeira coisa que eu falei hoje na live, né, não sei se foi a primeira, mas bem no começo da live eu falei, a área de secção transversa do músculo é a soma da área de secção transversa de cada fibra. Então, se eu troco o treinamento tradicional pelo treinamento de Isoton, a minha fibra rápida, teoricamente, ela começa a perder massa muscular porque eu não estou estimulando ela. E já a fibra lenta começa a hipertrofiar. No fim, fica o elas por elas ou até perco um pouco. Agora, se eu coloco o treinamento de Isoton, eu adiciono o treinamento de Isoton na rotina de um atleta que já treina força, com os métodos que a gente já conhece, aí eu tenho um ganho a mais. E isso é refletido tanto na força máxima do indivíduo, porque ele tem mais tecido nobre, digamos assim, né, tecido contrátil, quanto, veja bem que interessante, no primeiro limiar em testes de potência crescente, em testes incrementais. Justamente porque, lá na nossa visão dos russos, né, de recrutamento e bioenergética, o que a gente entende como primeiro limiar?
que às vezes o pessoal chama de limiar anaeróbio 1. É o momento que você já recrutou todas as fibras oxidativas e começa a recrutar as intermediárias. Como a intermediária tem um metabolismo misto, começa a aparecer um pouquinho de lactato no sangue. Esse é o primeiro limiar, certo? Quando a gente faz o isotom, a gente melhora o primeiro limiar. Por quê? Porque a força das fibras oxidativas aumentou. Isso reflete na potência que você aplica no pedal da bicicleta no teste de potência incremental, no teste incremental, de potência crescente. Então, o isotom é um método efetivo de hipertrofia das fibras lentas. E isso já foi mostrado. Tem até dissertação na Rússia, além dos artigos do Selianov, que mostraram que realmente é um método efetivo para hipertrofiar as fibras lentas. E faz todo sentido, né, Cassidori? Fisiologicamente faz todo sentido. Faz todo sentido. A galera não pode confundir, é o seguinte, não é o único método de se fazer isso, né? Tem que ficar bem claro. Como o Cassidori falou, por exemplo, se eu faço 10 repetições máximas, quem vai fadigar primeiro são as fibras do tipo 2. A fibra tipo 1, você tem que criar estratégias, como se diz no jargão científico voltado para a hipertrofia de fisiculturista, transpor aquela falha. Porque aquela falha provavelmente não foi da fibra tipo 1. Por isso que fisiculturistas lançam mão de diversas estratégias. Por exemplo, se eu fiz 10 repetições, não consigo fazer nem mais uma repetição, qual uma estratégia para eu continuar trabalhando a fibra tipo 1? Reduzir a intensidade e continuar trabalhando. Eu posso fazer isso várias e várias e várias vezes. Inclusive, tem um método chamado strip set, que você vai até zerar toda a intensidade. Você vai estimular bem a fibra tipo 1, com certeza. Isso é uma questão... Aí por isso que eu falo, né? Por isso que eu coloquei a importância de entender recrutamento de motores para entender hipertrofia. Não só para entender o isotom, o Cassidori, mas para entender a hipertrofia de uma maneira geral, né? E todos os outros métodos de treinamento. Aí, por exemplo, o Pedro perguntou aqui, quando é que eu utilizo isso dentro de uma periodização? Isso vai depender muito. Se você estiver falando de esporte, Pedro, aí sim você fala de periodização e quando você pode utilizar o isotom. Mas se você estiver falando de hipertrofia pela hipertrofia, ou seja, se o objetivo final é hipertrofia, eu questiono muito se o termo periodização é o termo mais adequado. Muitas vezes você faz uma programação ou uma organização das variáveis e, na minha visão, isso não pode ser chamado de periodização. Porque periodização você envolve melhora de capacidades físicas, pico, entre outras coisas, né? Quando você vai ter uma prova, melhores desempenhos, você tem que programar tudo isso, né? Para hipertrofia, na maioria das vezes, não é assim que se faz. Então, eu prefiro utilizar o termo programação. Mas, para responder de maneira bem simples, né, e rápida a sua pergunta, é o seguinte. Eu costumo fazer as organizações do treino, né, programar, colocando períodos de intensidades mais altas e períodos de volumes mais altos. O método Isotom, por exemplo, entraria num período de volumes mais altos, porque o volume é alto. Como o Cassidori falou, você vai fazer de 30 a 50 segundos. Mas vai descansar 30 segundos e vai fazer isso de novo. E de novo, e de novo. Vai fazer isso de 3 a 6 vezes. Aí vai dar uma macropausa, né, Cassidori? De uns 10 minutos ou mais. E vai fazer isso pelo menos mais uma vez. Se o cara for iniciante, for avançado, vai 3, 4, 5, até mais. Vezes. Nas seleções russas de luta, eles chegam a fazer 9 super séries de 6 séries. São 54 séries de 50 segundos agachando. O cara fica 2h30 na academia fazendo isotom. Que não é a realidade, né? Não é a realidade, exato. Esse que é físico vai fazer de 2 a 3 séries lá, aí o cara é casca grossa mesmo. Talvez umas 4 super séries. Eu tenho uma aluna que é muito bem condicionada, acho que ela entrou aí na live para dar uma olhadinha, a Yara. Sempre tem vídeos no meu Instagram dela treinando. Ela faz umas 4 super séries de isotom, assim, bem feitinhas, que é de arrancar o couro. Ela sabe? Comentou, na terceira eu já tava morrendo. Nossa, ela comentou aí. Ah, sim. Ela sempre comenta alguma coisa. É o que eu sempre falo, né, Cassidori? A gente tem que pensar treinamento. E estudar a base é fundamental para a gente conseguir programar, entender o cenário e saber quando utilizar cada recurso, né? Cada meio, cada método. Mas, como eu falei, né, respondendo a pergunta, eu utilizaria o isotom, por exemplo, num período onde... Isso falando para indivíduos, não estou falando para o esporte, não. Tá? Estou falando para indivíduos que querem utilizar o isotom para variar o treino e obter
o benefício da hipertrofia mesmo. O cara quer hipertrofiar. Coloca numa superiorização que está fazendo mais volume. Ah, mas eu faço mesmo número de séries de repetições. Aí já complicou, né? Aí complica. E tentem organizar a programação de um indivíduo que quer hipertrofiar, períodos de maiores intensidades e períodos de maiores volumes, né? Esquecer aquele termo atencional, metabólico, esqueçam isso, né? Na live com o Alvarenga a gente falou que são termos bem inadequados mesmo. Prefiro utilizar períodos de mais intensidades, períodos de mais volumes e por aí vai. Mas tem muitas questões relacionadas à nomenclatura, né? O Diego fez uma live com o Cassidori só falando sobre isso. Algumas coisas, eu vejo da mesma maneira, outras coisas eu vejo diferente. Por exemplo, eu converso com o Diego também, que eu não acho que o treinamento, né, como você até fala que não concorda com o termo resistência, vocês preferem o termo glicolítico, eu não consigo enxergar dessa maneira, né? Mas, enfim, isso é uma outra resenha. Agora, eu que me estendi um pouquinho demais, o Cassidori, uma hora você levantou até o dedo, mas aí eu provavelmente até perdeu o fio da meada, né? Ou você lembra o que você ia falar? Eu anotei aqui para não esquecer. Pô, é outro nível, né? É outro nível. Eu sou terrível, cara. Eu sou terrível. Eu vou falar tudo que eu tenho pra falar. O Cassidori gosta de falar. Eu vou falar isso aí, eu vou esquecer, não. Isso aqui, ó. Anotei aqui, ó. As pessoas me chamam de metódico às vezes. Então, cara, é que... Posso mandar já aqui que eu anotei? Vai lá, que depois eu quero complementar com outra coisa. Manda ver. Tá. No que concerne lá a questão do... Você até comentou lá de um método lá que você vai diminuindo o peso até o indivíduo falhar completamente. Que seria uma estratégia para, na mesma série, você recrutar das mais rápidas, né? E não é que você vai recrutando mais lentas. As lentas já foram recrutadas no início, mas você vai cansando da mais rápida para mais lenta. É isso. Sim, esse método é bom e eu uso, né? Aplico nas pessoas que eu treino. No entanto, tem uma questão que eu acho muito relevante também, que o professor Celuiano falava sempre. Ó. Por exemplo, você tem um conjunto de fibras, certo? Todo método gera um grau de influência diferente em cada uma dessas fibras, certo? E qual que é a ideia da hipertrofia máxima? É você conseguir hipertrofiar ao máximo cada célula que você tem no teu músculo, certo? Basicamente é isso. E o que a gente falava? Às vezes, quando você faz um método desse, que a gente vai diminuindo, a resposta hipertrófica, se você pegar assim, ó, fazer uma análise básica, ó, peguei a circunferência do meu braço, certo? Antes do treinamento e depois do treinamento. Um grupo de pessoas fez esse método, que vai diminuindo, e outra fez o tradicional, ó, 3 de 10, né? Um exemplo. Aí esse cara que fez o método diminuindo atingiu uma hipertrofia maior, uma área de secção transversa do braço maior, porque ele conseguiu gerar uma hipertrofia numa área maior desse espectro total de fibras. Vamos dizer assim, que em 80% das fibras musculares dele sofreram hipertrofia, ao passo que o outro só 40% a 50% das fibras sofreram hipertrofia significativa. Só que tem uma limitaçãozinha só que a gente vê, que o Celuiano discutia muito isso. Às vezes é mais interessante, por exemplo, você treinar para o mesmo grupamento muscular diferentes métodos na mesma semana de treino, que sejam de uma influência única num determinado grupo de fibras. Por quê? Porque quando você pega um método desse que você vai diminuindo todo o peso, às vezes você teve lá uma fibra, vamos supor, 2x, que já chegou à falha no início, na primeira vez que você trocou o peso. E aí o que acontece? Apesar dessa fibra não estar contribuindo ativamente para a produção de força contra a barra, ela está em bloqueio isquêmico porque você está fazendo exercício. E isso vai tornando os processos metabólicos dentro dela cada vez mais e mais agressivos. Então, o que pode acontecer? Quando a gente faz uma série dessa, que a gente cansa das mais rápidas para as mais lentas, pode ser que na hora que a gente esteja atingindo as lentas, as mais rápidas estejam num estresse tão grande que passou da dose ótima. E aí já entra naquela questão do que a gente estava comentando, que às vezes se o estresse for demasiado, pode gerar uma apoptose. Né? Só que assim, isso não é que obrigatoriamente acontece. Eu penso da seguinte forma, quanto mais agressivo é o método, mais a gente controla o volume do treino. Por quê? É um conceito que eu sempre digo o seguinte, que na literatura russa a gente chama de carga de treinamento, que é a influência do exercício físico sobre o organismo, não é o peso que você usa. É a relação entre volume e intensidade que quebra a tua homeostase e gera uma resposta. Isso é carga de treino. Então o que acontece? Uma série de drop não tem a mesma carga do ponto de vista de influência do exercício no organismo que uma série de 10 repetições.
Não tem, é diferente. Uma série de drop, vamos dizer assim, que você diminuiu o peso 4 vezes. Comecei subindo com 100, diminuí para 80, diminuí para 60, diminuí para 40, falhei nas 4 vezes e parei. Uma série dessa, ela equivale a nível de estresse dentro do organismo, a nível de microlesão nas fibras musculares, acúmulo de íons de hidrogênio, liberação de amônia, acúmulo de ADP, fosfato inorgânico, todos os processos metabólicos que a gente entende como fadiga, uma fadiga muito mais acentuada do que uma série só de 10 repetições, mesmo sendo uma série só de drop. Então, quando a gente coloca métodos que são mais agressivos, eles geram o quê? Profunda mudança no homeostase do organismo. Então, eles dão um volume tão grande. Tá entendendo? E outra coisa também, que é importante também frisar, que o pessoal às vezes não discute, existe também efeito sumário de treinamento. Às vezes, por exemplo, eu sempre falo assim com meus amigos, a forma mais efetiva de você causar dentro do seu músculo as condições biológicas e bioquímicas para hipertrofia é chegar na falha muscular. No entanto, não é que obrigatoriamente você tem que treinar na falha muscular. Se você treinar na falha muscular, por exemplo, 4 séries, você gerou um estrago. Se você não chegar na falha muscular, você para 2 repetições antes, você faz, vamos supor, 8 séries, gerou o mesmo estrago. Porque você aumentou um pouquinho o volume e compensou. Ou então eu faço 3 séries hoje, mas pego esse mesmo grupo muscular e faço 3 daqui 2 dias e 3 dali 2 dias. Aí totalizei 9 séries na semana, vai dar um efeito sumário. Porque quando eu treino no segundo dia, eu ainda não estou totalmente recuperado do primeiro dia. Então eu somo o efeito dos dois. Então tem várias estratégias, quando a gente fala em hipertrofia, de você gerar diferentes formas de agredir essa homeostase do seu corpo para gerar uma resposta adaptativa. Entende? Então, tem várias formas. Tem diferentes métodos de hipertrofia para fibra lenta, para fibra rápida, diferentes, vamos dizer assim, formas de programar o volume de treinamento. Por exemplo, eu vou dar um treino por semana, mas muito agressivo. Ou eu vou dar 2 treinamentos por semana, um pouco mais agressivo. Vou dar 3 treinamentos, que cada um relativamente é fácil, mas a soma dos 3 na semana se torna difícil. Entende? Isso que você está falando eu concordo plenamente, né? Porque quando a gente vai programar, né, para hipertrofia, você tem que organizar de uma maneira lógica, né? Esse é o primeiro ponto. Mas antes de eu entrar nesse ponto, só que muitas pessoas confundem esses termos, né? Carga de treino é o produto, né, do volume e a intensidade, que é diferente de sobrecarga. Sobrecarga pode ser sinônimo de intensidade até. Sobrecarga pode ser sinônimo de intensidade, pode ter relação ou ser sinônimo com a massa que é colocada no aparelho, na barra, que é diferente de peso, porque peso teria que estar relacionado, multiplicar com a ação da gravidade, né? Então, pode ser massa, pode ser intensidade, pode ser sobrecarga. A carga externa é o produto, é o todo que se faz. E, inclusive, Cassidora, em relação a isso que você falou aí, é exatamente o que a literatura vê hoje, que o mais importante parece ser a carga total, por exemplo, num período. Não, você pode pegar aquela carga e fazer tudo num dia e dar uma recuperação ampliada, ou você pode diluir aquela carga durante o microciclo, né? Vamos botar assim, uma semana. Isso é a maneira de fazer. Mas isso que você falou, né, que se a Luiana discutia, eu não vejo como uma desvantagem. Eu acho como uma forma de variar, né? Eu acho que a hipertrofia, o treinamento na hipertrofia, com foco em hipertrofia, a hipertrofia pela hipertrofia, não a hipertrofia para melhorar, a hipertrofia pela hipertrofia, eu considero extremamente importante a variação. Inclusive, momentos fazer métodos que estimulem mais a fibra tipo 1, métodos que estimulem mais a fibra tipo 2 e métodos em determinado período que estimulem tudo, inclusive como é esse método. Eu não vejo de forma alguma isso como uma desvantagem. Eu acho que é extremamente adequado, inclusive, para ser colocado... Ele pode ser, depende do contexto. Né? Claro. E vai depender do trabalho do dia, vai depender de cada indivíduo. Você falou que se o cara vai na falha e tal, pode ser que não precisa fazer muito trabalho, mas isso também vai depender, né? Porque tem indivíduos, assim como um atleta que você deu de 400 metros, o exemplo que você deu, tem fisiculturista que aguenta pedrada doída e precisa de um volume alto, né, de sessão ou na semana. O pessoal fala, inclusive, que dentre os fisiculturistas de altíssimo nível tem grande divergência ou diferença de volume que é treinado na semana. Um grande exemplo é o próprio Arnold, que fazia às vezes 50 a 70 séries
para o mesmo grupamento muscular, incluindo métodos de treinamento, entre outras coisas. Então, de fato, no treinamento nunca vai ter regra, né? A galera quer sempre aquela regrinha, vai depender de uma série de coisas, né? O trabalho vai ter um efeito diferente em determinado organismo. Isso é uma coisa importante também. Uma outra coisa que eu ia falar sobre essa questão de hipertrofia eu ia até falar mais um detalhe que eu esqueci. Eu não anotei, né? Não fui tão metódico como você, aí acabou que eu esqueci. Mas sobre essa questão de recrutamento, hoje quando se fala em recrutamento, a gente sabe que recrutamento acontece por somação e alternância, né? E eu considero isso divisor de águas para você entender, inclusive, qual o método que você vai utilizar e qual a influência que aquele método vai ter no seu organismo. Por exemplo, se você está falando de fibras de baixo limiar de estabilidade, está falando de fibras, sei lá, que são recrutadas de 60 Hz para baixo. Aí, seria fibra tipo 1. A tipo 2A, vamos colocar assim, de 60 a 75. A fibra tipo 2X, acima de 75. Mas se você estiver falando... eu lembrei outra coisa que eu ia falar, sobre falha muscular, que já eu entro nisso. Se a gente estiver falando sobre, por exemplo, em um movimento, né, em um ciclo de movimento com ação concêntrica e excêntrica, estiver pensando numa intensidade muito alta, a gente vai recrutar todas as fibras, como o Cassidori já falou. A diferença é que quando a gente pensa em hipertrofia, a gente tem que gerar algum grau de fadiga naquela fibra. E se você faz, por exemplo, 3, 4 repetições, você vai recrutar todas as fibras. Você já falando de Aí vai fadigar só um pouquinho lá. Exatamente, só que você vai fadigar muito pouco a fibra tipo 1. E só para complementar essa minha fala, hoje eu já pensei diferente, mas hoje eu tenho convicção que é possível chegar na hipertrofia sem treinar até a falha. Eu tenho bastante convicção em relação a isso, porque como você mesmo falou, o importante, no final das contas, vai ser aquele volume total que é realizado. E por isso que muitas vezes eu me questiono, né, se o treinamento glicolítico seria o termo mais adequado para esse tipo de trabalho que é feito voltado para a hipertrofia. Porque hoje eu também acredito, e tenho uns 3, 4 artigos que fundamentam isso, que treinamento, por exemplo, com 3 a 5 repetições, falando de repetições máximas, a gente consegue ter hipertrofia, tanto para indivíduos destreinados quanto para indivíduos treinados, né? Indivíduos que praticam 1, 2, 3 anos. A gente está falando também de atletas de altíssimo rendimento, mas indivíduos que praticam e treinam força direitinho, né? Vamos dizer assim. E é possível, e não necessariamente chegando lá no glicolítico. Então, eu não vejo... Eu concordo que o glicolítico ele pode ser, vamos dizer assim, o mais efetivo, mas é possível, inclusive, hipertrofiar com um treinamento, por exemplo, de força que não é tão glicolítico assim, né? Quando falo de força... Claro, igual eu falei, dá para hipertrofiar até com exercício cíclico de baixa intensidade. Tudo depende do nível de preparo, porque a gente tem que entender o seguinte, o que vai ser a origem da hipertrofia? O processo de sinalização. Entende? Você fez um treinamento, por exemplo, que provocou uma microlesão, gerou mecanotransdução, você já vai ter ali vias de sinalização que vão produzir o quê? Transcrição e tradução de genes relacionados com hipertrofia. Agora, quando a gente fala assim dessa questão de ser glicolítico, é porque assim, a gente está falando de efetividade máxima. Porque quando a gente pega, por exemplo, lá e faz um treinamento que gere acidez no músculo, e você está fazendo exercício em amplitude máxima, certo? Está gerando toda aquela questão da fase excêntrica quando o músculo já está em acidez em amplitude máxima. O que acontece? Você estimula vários mecanismos relacionados com hipertrofia. Então, quando a gente fala em máxima efetividade, eu penso nisso. O que seria um treinamento de hipertrofia de máxima efetividade? É você conseguir gerar microlesões que não sejam demasiadas para não ter apoptose, certo? E junto disso você também gera grande estresse metabólico porque ele gera respostas endócrinas. Estresse mecânico pode gerar algumas respostas autócrinas e parácrinas. Então a gente tem que juntar os mecanismos de sinalização. Por exemplo, a testosterona é um mecanismo que age na hipertrofia porque se liga ao receptor androgênico e promove síntese de proteína por meio da expressão gênica e ainda é anticatabólico que... Diga. Desculpa só te interromper. Minha bateria está com 4%. Sei que a gente já está na reta final, mas deixa eu só pegar meu carregador ali rapidinho para não ter o risco de apagar aqui tudo. Rapidinho.
Tá Já bom, volto pega aí. lá. Rapidinho. Tá, vai lá. Caraca, não tanques. Deixa eu terminar aqui nossa live no chão, porque eu tenho tomado. Mas pode ir lá, toca. Essa Manda live ver. é show, a gente termina no chão. Porque tá próximo à tomada. Vai lá, manda bala. Tá, eu acho que a gente tava mesmo? Você está falando de outras formas de conseguir hipertrofia, com mecanotransdução. Das vias de sinalização, né? Daí eu falei, ó, por exemplo, a testosterona é um hormônio que ele age, por exemplo, se ligando ao receptor androgênico e causando expressão gênica, e além disso ainda se liga a receptores de cortisol e se torna anticatabólico. Por exemplo, o GH tem sua influência através daquele mecanismo lá que ele ativa as tirosinas. O IGF tem sua influência ativando até indiretamente mTOR, aquele MAPK. Você vai ter, por exemplo, a própria ação da mTOR por si só. Né? Você vai ter, por exemplo, o aumento da concentração desses hormônios por causa do mecanismo de acidez. O mecanismo de acidez, como eu falei, tem a relação já com uma diminuição da concentração de ATP miofibrilar, que aumenta a resposta de microlesão na célula. Então, assim, não existe um único mecanismo de hipertrofia. Existem várias cascatas de sinalização. Então, o que eu penso, na minha visão, que um treinamento de hipertrofia efetivo é um treinamento que tenta englobar tudo de uma vez. Perfeito. Entendeu o que eu estou te falando? Que ativa IGF, que aumenta a própria insulina. Porque, por exemplo, a testosterona ela não faz a célula captar aminoácido. Ela usa aminoácido que está dentro da célula. Então você precisa de ação, por exemplo, de insulina junto da ação da testosterona, por exemplo. Nesse ponto. Não, desculpa. Conclui, te interrompi, desculpa. Pode concluir. Vou concluir então. Então, por exemplo, tem toda essa questão, né? Então, a hipertrofia, para ela ser altamente efetiva, eu acho que a gente precisa, talvez, usar estratégias de causar esses mecanismos. E esses mecanismos, biologicamente falando, o jeito que você consegue chegar mais perto da efetividade máxima é indo na falha. Só que, igual eu falei, você pode gerar um efeito sumário sem falha também. Você consegue. A questão é, o que a gente tem que entender? Que para ter hipertrofia tem que ter sinalização e proteína presente. Fez isso, vai ter resposta. Agora, por que eu acho, por exemplo, na minha humilde opinião, que eu acho interessante chamar um trabalho desse de treinamento de força, por meio da hipertrofia. Porque às vezes a gente fica discutindo, mas a gente chama disso, chama daquilo. A hipertrofia resolve que tarefa do treinamento? O aumento da força máxima. Então a hipertrofia é uma forma de se aumentar a força máxima. Então a hipertrofia ela não deixa de ser um treinamento de força máxima. Porque ela melhora o quê? A força máxima. No entanto, ela melhora a força máxima por meio do aumento do potencial contrátil do músculo. Que é diferente daquele método que a gente chama nos livros de treinamento de força máxima, que envolve de 2 a 5 repetições para melhorar a coordenação neuromuscular. Aquele método trabalha com altas cargas, só que o objetivo não é tanto hipertrofia máxima. Acontece hipertrofia numa faixa menor, mas melhora mais a força por mecanismos de coordenação neuromuscular. Então, por exemplo, eu acho que a gente pode chamar tanto de trabalho glicolítico, porque o trabalho glicolítico ele tende a gerar respostas hipertróficas, como a gente pode simplesmente chamar de treinamento de força, só que por meio da hipertrofia. Treinamento de força com mais repetições, treinamento de força com menos repetições. Menos repetições, coordenação neuromuscular. Mais repetições, hipertrofia. Quer dizer que muitas repetições não gera hipertrofia? Não, gera hipertrofia, só que menos. Da mesma forma, por exemplo, se eu fizer um treinamento de velocidade, corrida de velocidade, é para melhorar qual capacidade física? A velocidade, mas como pequena consequência, melhora um pouco a resistência, porque cresce a quantidade de mitocôndria na fibra rápida, melhora um pouco. Não melhora tanto quanto um treinamento intervalado, mas melhora um pouco. Entende o que eu estou falando? Mesma coisa, o próprio treinamento de resistência. Se você pega lá um atleta que faz trabalho cíclico aeróbio, ou melhor, você pega um sedentário que passou a fazer corrida de rua, ele vai ter uma pequena hipertrofia no músculo, mesmo não sendo um treinamento de força e voltado para o objetivo de hipertrofia. Então, assim, tem pequenas adaptações que acontecem no nosso corpo que a gente tem que entender assim, que a adaptação, ela é um processo, vamos dizer assim, que acontece naturalmente no nosso corpo, que faz o nosso corpo resolver tarefas que antes a gente não resolvia, certo? E viver em condições que antes não estavam em conformidade com a vida. Ou seja, o nosso corpo, quando a gente fala em adaptação, a gente fala tanto em melhora do desempenho quanto na economia das funções. Então é natural que às vezes um treinamento que não seja direcionado para uma capacidade física que a gente
entende? Que ele gere adaptações que tendem a ser próximas de uma outra capacidade física. Igual eu falei, você faz um treinamento para resistência, melhora um pouco a hipertrofia. Mas não é um trabalho de efetividade máxima na hipertrofia. Assim, eu acho que isso é uma questão que talvez dê para a gente discutir. Mas não que isso que eu esteja falando tem que ser levado, né, a ferro e fogo. Então, deixa eu ver se eu me lembro o que eu ia comentar. A gente está totalmente de acordo sobre essa questão, se existem várias formas de estimular a hipertrofia, o ideal é que a gente estimule todas essas formas possíveis, né? Porque antigamente se pensava muito assim, né? Porque aquela zona tradicional de 8 a 12, no caso indo até a falha, que seja glicolítico, era considerado a zona de hipertrofia. Porque se comparasse apenas essa zona, de repente, com uma outra zona, pode ser que tivesse algum maior benefício de adaptação. Mas hoje, sabe-se que o modelo onde você transita entre as zonas acaba sendo mais eficaz do que ficar apenas em uma zona. Primeiro, porque ele trabalha mais fibras. Sim, essa é uma explicação. Uma outra explicação também, né? A própria variação, né? O famoso quebrar platôs, né? Modificar sempre, deixar o indivíduo se adaptar. E isso que a gente falou, estimular a hipertrofia de diversas formas, né? Na live que eu fiz com o Alvarenga, a gente conversou bastante sobre isso, né? Como é que a gente pensa muito via de seleção de hipertrofia, e pensa muito no GF1, insulina, que vão ativar KT, mTOR, P3K, KT, mTOR, 3K, e vai ter lá a tradução, por exemplo. Só que, como você falou, cada hormônio vai atuar de maneira diferente. Por quê? Porque os hormônios são diferentes. Tem hormônios que são mais lipolíticos, né? Tem hormônios que são proteicos, né? Peptídicos. Na verdade, tem hormônios que são derivados de aminoácido. Então, só por causa disso, os hormônios vão atuar de maneira diferente. A gente sabe que os hormônios lipossolúveis, eles atuam direto lá no núcleo. Direto no DNA. Né? Os hormônios que são hidrossolúveis precisam de um receptor para jogar para dentro da membrana e vão atuar mais lá na tradução. Segundo o mensageiro, né? Então, tem muitas reservas. Então, como é que a gente vai estimular a hipertrofia máxima? Para mim, variando, trabalhando a mecanotransdução com poucas repetições, trabalhando hora mais volume, hora menos volume, hora indo até a falha, hora não indo até a falha, hora trabalhando com métodos mais que vão estimular a fibra tipo 1, hora métodos vão estimular mais fibra tipo 2, hora métodos vão estimular todas as fibras dentro da mesma série. Eu acho que o grande desafio é ter uma coerência e saber como organizar isso dentro de um período e monitorar a resposta do indivíduo para saber qual o momento certo para você dar um novo estímulo, como ele está se recuperando. E monitoramento de cargas é uma outra conversa, né? Mas eu acho fundamental o monitoramento de cargas também para que se atinja, né, o melhor resultado possível. Então, a gente está de acordo de diversas maneiras. Talvez uma coisa ou outra que a gente veja diferente é uma questão de nomenclatura, talvez, mas você mesmo fala, né? E nomenclatura a gente combina, né? É importante a gente entender. A gente combina. Se a gente estiver falando da mesma coisa, a gente combina. O duro é só a gente distorcer o sentido, entendeu? Esse é o perigo do problema terminológico. Eu sempre falo assim, erro terminológico leva a erro metodológico. Agora, se a gente estiver falando da mesma coisa, a gente se entende, a gente está fazendo a coisa certa, a gente só está falando outra coisa, outro nome. Né? Por exemplo, eu chego lá e falo assim, vou fazer um treino glicolítico para gerar hipertrofia. Eles falam assim, não, vou fazer um treino de força para gerar hipertrofia. A gente está falando dos mesmos mecanismos, das mesmas vias de sinalização, dos mesmos processos metabólicos, das mesmas fases de repetição. Ou como eu prefiro chamar, que você não vê dessa forma, eu prefiro chamar mesmo assim, de resistência de força. Eu sei que você vê de uma outra maneira, porque para você a resistência de força está relacionada à mitocôndria, talvez até porque você tem uma visão mais voltada para o esporte, né? Que o treinamento glicolítico pode atrapalhar um pouco a mitocôndria, mas eu vejo de uma outra maneira. E na minha visão, o termo mais adequado, assim, na minha forma de entender, né? E na minha humilde opinião também, a forma mais adequada de chamar, na minha visão, é resistência de força, cara. Ainda é resistência de força. Por mais que você veja de maneira diferente, isso, por exemplo, e por que eu vejo assim? Isso eu acho uma das coisas mais batidas até na literatura, que você encontra artigo a rodo falando sobre isso. Indivíduos que trabalham com mais repetições, fazem, sei lá, 20 repetições, outros trabalham 10 repetições, outro grupo trabalha 5 repetições. E aí mostra-se que a adaptação ela é específica. Então, indivíduos que treinam 20 repetições, na hora de um teste de resistência de força, ou seja, capacidade
de fazer mais repetições com a mesma sobrecarga, ela é aumentada. Indivíduos que trabalham com menos repetições e mais intensidade, a capacidade de levantar mais sobrecarga, ela é aumentada em relação aos outros indivíduos. Então, na minha visão, eu até cito em uma das minhas aulas, o grande desafio que teve entre o Dr. Squat e o Tom Plates. Sabe aquele desafio? Que eles fizeram o teste de força máxima no agachamento. Não sei se você conhece o Tom Plates, que era um fisiculturista, que era considerado o maior quadríceps, um dos maiores quadríceps do fisiculturismo. Eu tô mais ou menos ligado. E o Dr. Squat, que era um powerlifter. E aí, para um teste de carga máxima no agachamento, né, de sobrecarga máxima, maior intensidade no agachamento, o powerlifter é o que conseguia fazer mais intensidade. Conseguiu botar mais intensidade. E no teste de resistência, por exemplo, trabalhar com 50% da sua sobrecarga máxima, fazer um máximo de repetições, o bodybuilder foi o que fez muito mais repetições, coisas de 20 e poucas, 30 e poucas para 14, 15, alguma coisa nesse sentido. E por que isso? Porque ele tinha maior capacidade, tinha uma maior resistência muscular, né, na minha forma de entender, que é a capacidade de sustentar ou de fazer mais trabalho com aquela intensidade, evitando a fadiga. Então, na minha forma de entender, o termo resistência é mais apropriado. Mas como você falou, cara, isso aí é nomenclatura. É nomenclatura. A gente não pode distorcer o significado, eu acredito. E também, foi como eu falei, né? Às vezes, por mais que um detalhe ou outro acaba divergindo, acho que tem muito a ver com a forma de enxergar o treinamento, né? Pô, eu te admiro bastante, você sabe disso, eu conversei contigo, você é um grande especialista em esporte, eu conheço poucas pessoas que têm uma visão ampla assim, de esporte como você tem. E isso acaba influenciando, porque eu converso até com o Diego direto, né? Esse tipo de coisa que se faz no treinamento de força, tipo esses testes, não faz sentido nenhum no esporte, né? No esporte, quando se fala de resistência, é a capacidade de suportar aquele trabalho em altíssima potência por mais tempo ou capacidade de recuperar mais rápido depois que o cara para, né, por exemplo. Então, é uma concepção completamente diferente. Mas é que nem uma live que eu fiz recentemente, né, falando sobre intensidade. Cara, a intensidade é uma das coisas mais divergentes que a gente pode imaginar. Eu tenho minha visão de intensidade, mas a intensidade pode ser vista de diversas maneiras. Inclusive, varia, a forma de entender a intensidade varia de modalidade para modalidade. A gente vai falando, por exemplo, treinamento respiratório, a gente pode associar muito a intensidade à potência. Mas a gente vai falando de treinamento de força, associar a intensidade à potência pode, é uma forma de enxergar. Mas eu não acho que é a melhor forma de você enxergar a intensidade. Para mim, a melhor forma, inclusive mais prática para você raciocinar treinamento, prescrever treinamento, é pensar em intensidade como percentual de uma repetição máxima, por exemplo, ou repetição de um ciclo, eu acho também. Do ciclo máximo. Enfim, mais uma vez, a nomenclatura se combina, né, Cassidori? Sim, claro. Cassidori, quer falar mais alguma coisa para encerrar? A gente está aqui nos últimos minutos, para finalizar. As últimas tem quantos minutos aí? Se eu te falar, eu vou até diminuir um pouquinho, senão tu vai querer usar tudo. Tem 2 minutos, Cassidori. Sacanagem. Temos 9 minutos. Mas é que eu ia dizer o seguinte, essas questões lá da resistência de força, eu acho assim que elas podem ser discutidas. E que eu concluo no fim, por exemplo, que eu não acho adequado chamar de resistência de força o treinamento que tende a gerar hipertrofia, que esses exercícios feitos até a falha muscular ou próximo da falha muscular, que duram em torno de, no mínimo, 20 segundos e no máximo 1 minuto. Esses tipos de trabalho eu não gosto de chamá-los de resistência de força, só que igual eu falei, a gente tem que discutir muito mais. Eu entendi o que você falou sobre a comparação lá do atleta de powerlifting e do atleta de fisiculturismo, e dá para discutir. Só baseado nisso, né, das adaptações do treino do fisiculturista e nas adaptações do treino do atleta de powerlifting, dá para discutir. Igual o próprio exemplo que eu tinha dado para o Diego, quando eu falei do corredor de 400 metros, que eu falei, o corredor de 400 metros você usa tiro glicolítico, entre aspas, aí, resistência de força, e melhora o desempenho em resistência. Só que não às custas do potencial oxidativo do músculo, às custas da força. Porque a força muscular, ela pode aumentar a resistência, porque como eu disse também em outro momento com o Diego,
Capacidade física a gente estuda separado para entender melhor, mas não existe capacidade física separada. Todas as capacidades físicas se manifestam juntas. As capacidades físicas são manifestações do músculo esquelético. E o músculo esquelético ele tem sua composição. Entende? Então, por exemplo, o treinamento de resistência aumenta a mitocôndria, o treinamento de flexibilidade aumenta a sarcomera em série, o treinamento de força aumenta a quantidade de miofibrila, o treinamento de velocidade aumenta o retículo sarcoplasmático. Entende? O treinamento coordenativo muda ali a interação entre os músculos. Então, são tudo manifestações do tecido muscular. Isso é capacidade física. Então, as capacidades físicas sempre vão existir juntas, certo? Então, a questão é, a gente pode discutir para achar um melhor termo para facilitar a comunicação entre os especialistas quando a gente discute treinamento. Eu acho que essa que é a questão da terminologia, sim. Mas se a gente entende a essência, é igual eu falo, você vai lá e treina o teu atleta. Vamos supor, você chama de um nome, eu chamo de outro. Mas o processo fisiológico que aconteceu dentro dele, aconteceu. Você vai lá e ganhou a competição. E eu fiquei aqui discutindo com você, não, porque esse termo tá errado, que não sei o que, que não sei o que. É igual o Celiano falava. O Celiano falava assim, ó, você pega um cadáver, você abre o cadáver, dentro do cadáver você não encontra nenhuma força, resistência, velocidade, coordenação, flexibilidade. Você encontra miofibrila e mitocôndria. Ele falava assim, então o que você muda com o treinamento? Miofibrila e mitocôndria. Tem mais miofibrila, vai gerar mais força, que vai gerar mais potência, vai gerar mais velocidade. Se tem mais mitocôndria, você vai conseguir ressintetizar energia para dar continuidade ao trabalho. Porque resistência é a capacidade do indivíduo de superar a fadiga que se desenvolve ao longo do trabalho, manter sua potência. Vamos dizer assim, ou a qualidade do trabalho. Então tem muitas coisas, sabe? E eu concordo plenamente. E apimentando a mais, tem tantas coisas, e eu entendo plenamente o que ele fala, né? Miofibrila e mitocôndria, anatomicamente falando. Mas aí, se a gente for pensar em fatores neuromecânicos ou claro, coordenação. Aí entra, por exemplo, se a gente fosse falar, isso aí daria uma outra live, fadiga. Fadiga é uma das coisas mais complexas, né? Por exemplo, o Timothy Noakes tem a teoria do governador central. E aí ele fala que a fadiga, ele depende que a fadiga não é a questão local. A gente tem que enxergar a fadiga muito local, né? Mas é a interação entre as percepções, as lembranças que o indivíduo tem, e aí o momento muda, o nível de motivação. O nível de motivação muda. Você falou, se te der um dinheiro, tu caminha dias. Eu também, pô, $100 mil. Sim. Não, e você vê, a parte da psicologia... Aqui também, né? Não é só local. E veja bem, a psicologia, ela também é fisiologia. Esses dias atrás, eu numa live de discussão lá com o pessoal da Rússia, lá do fisiculturismo, a gente estava discutindo testosterona, né? E a gente estava falando se libera ou se não libera, né, testosterona. Porque algumas pesquisas dizem que é o seguinte, que a diferença que dá na concentração de testosterona é porque diminui o volume plasmático. Só que daí tem uma coisa interessante também. Eu estava analisando lá, tem pesquisa que mostra que numa partida de tênis, o atleta que vence fica com a testosterona mais alta do que o atleta que perde. O atleta que perde aumenta o cortisol. Um paraquedista, quando ele tem experiência pela primeira vez de pular de paraquedas, ele aumenta o cortisol. Na segunda ele aumenta a testosterona, porque ele sente prazer na segunda vez, ele não tem mais medo. Então o estado emocional de como que você encara a própria situação muda as respostas endócrinas, que podem mudar as respostas musculares. Com certeza. Entende? Então, quer dizer... É isso aí, meu amigo. Eu acho que a gente finalizou bem a nossa live, Cassidório. Finalizamos, foi gostoso. Eu adoro trabalhar com vocês, cara. Você, o Diego, vocês são espetaculares, cara. É muita resenha, né? Porque a gente é maluco, são 3 malucos, né, Cassidório? Três malucos, e você sabe que o que é bom? Que a gente tem uma interação de respeito boa, entendeu? Exatamente. E a gente gosta de treinamento, de falar sobre treinamento. Às vezes eu desando também de falar com o Diego sobre treinamento, a gente sai no pau também. A gente concorda com várias coisas, discorda de outras, aí rola pancadaria também, porque a gente fica, às vezes, o dia todo só falando. Fala, não, calma aí, a gente tem que se ligar. Aí a gente se liga e começa a discutir também. É coisa de maluco. É que nem eu e o Diego, cara. E o Diego, Deus o livre. O Diego fica falando bem, não pode estar certo isso aí que você falou. Eu, como assim? Tá louco? Muito bom, Cassidório. Cara, valeu demais aí por aceitar o convite. Mais um convidado da live de segunda-feira. O convidado que eu imaginei que ia durar mais a live, né? Abrimos 2 lives, finalizamos praticamente as 2 lives. Com o Alvarenga também eu tive que abrir a segunda live, ficou mais uns 20 minutinhos para finalizar. Mas eu sabia que contigo ia passar disso, porque a resenha é boa. Spassiba, Cassidório, spassiba. Pajalsta, Evaldo. Pajalsta. Grande Cassidório, obrigado mais uma vez. Galera que
que ficou até o fim. Obrigado também. Essa live eu vou colocar, vou editar, né, e colocar no YouTube da Limes Treinamentos em breve. A gente tem uma ordem de lives, eu digo que estão fazendo várias lives com vários convidados. A gente vai colocando aos poucos lá no nosso YouTube. Então, quem não segue o YouTube da Limes Treinamentos, que não está inscrito no canal, coloca Limes Treinamentos e se inscreve lá. E no do Cassidori também, tem muito material interessante. O Cassidori também coloca todas as lives no YouTube dele, é Cassidori Teoria do Esporte. Quem não está inscrito no canal, inscreve lá, se inscreve lá também. Os meus seguidores que não seguem o Cassidori, segue lá, que vale a pena também. O cara está desenvolvendo um trabalho muito legal. O livro dele vai sair em breve, está todo mundo na expectativa. Eu com certeza vou comprar o livro dele. Tô mais ansioso que o Cassidori até para ler esse livro. Não, eu sou mais ansioso de todos, você não sabe. Sacanagem. Aí tô brincando porque assim, ó, toda live que o Cassidori faz no Diego, aí o Cassidori abre falando isso. Não, meu livro, escrevi um livro, tá para sair. Aí fala, pô, todo mundo quer saber desse livro, cara. Esse livro vai sair quando? Então fica assim. Mas em breve, galera, compra o livro do Cassidori também quando sair, ele vai divulgar. Então sigam ele lá para saber o momento que vai ficar pronto. Beleza? Cassidori, obrigado mais uma vez, meu amigo. Valeu demais essa resenha, foi muito boa. Galera também que está com a gente até agora tem que ser maluco também, tem que gostar de treinamento para ficar até agora com a gente, 11 horas, e a gente vai se ver outras oportunidades. Galera que está me seguindo, eu sempre estou colocando lá a programação, as próximas lives. Eu estou pensando qual vai ser o próximo convidado ainda na segunda-feira que vem, mas quarta-feira, 11 horas da manhã, tem uma live com o Diego. A gente está finalizando o tema, provavelmente alguma coisa relacionada ao levantamento olímpico. Beleza? Cassidori, mais uma vez, forte abraço. Galera, obrigado mais uma vez. Tamo junto e até a próxima. Valeu, Tamo junto. Tchau. Abraço. Tchau, tchau.